Rudo era um morador de rua que frequentemente invadia os pátios de sucata dos ricos para roubar coisas úteis. No entanto, quando é acusado de assassinar seu pai adotivo e acaba preso em um lixão onde tudo que é lixo do mundo vai parar, ele é forçado a lutar contra monstros gigantes feitos de lixo para subir e buscar vingança. O mundo é dividido em duas partes. Em um lado, é aí que fica essa cidade impecável, com gente rica curtindo a vida milhão, e do outro lado, os cortiços onde caras como ele se encaixam. A única constante é o lixão, onde tudo acaba, inclusive bandidos. Os caras ricos que moram na cidade jogam fora até coisas meio danificadas sem pensar. Tipo a mulher que diz pra filha jogar fora o brinquedo do cachorro que ela acabou de comprar, porque ele estragou. Ela fala que o brinquedo vai ficar feio se eles tenta consertar isso, e ela pode comprar outro depois. A garota não tem problema com isso, e a mãe joga o filhote junto com outro lixo no pequeno bico de esgoto que o leva direto a um caminhão em um túnel subterrâneo que leva a um grande aterro sanitário. No entanto, o garoto maluco está dentro do aterro sanitário também. Ele se esgueira para dentro do aterro sanitário e entra de um dos quartos, mas infelizmente, um guarda ouve algum barulho vindo do quarto e ele imediatamente entra para encontrar alguém revirando o lixo. O guarda invade o quarto com a arma apontada para o lixo, chamando de um degenerado nojento que está ameaçando a beleza da cidade por guardar lixo. O sujeito nem responde a isso porque ouve aquelas coisas toda terça-feira, mas aí o guarda dá o alarme, chamando reforços. Quase no mesmo instante que mais guardas chegam, o Rudo joga algumas sacolas de lixo neles, e os manhosos não aguentam os ovos crus na roupa deles, então só ficam olhando ele subir pelo duto sem fazer nada. O Rudo sai do duto, perto da saída, mas a porta se fecha em seu rosto, e, no momento, mais guardas aparecem ali. No dia seguinte, a notícia do sujeito que revola lixo se espalha pela cidade, com as pessoas culpando os moradores de rua. Por isso, do outro lado da parede, os moradores de favela sabem exatamente em quem culpar, porque não é a primeira vez que o Rudo invade os pontos de coleta de lixo. Eles acham que ele será pego um dia, e a maioria deles, na verdade, espera que isso aconteça. O Rudo não se importa com eles enquanto ele deixa sua loja para vender os produtos reparados que encontrou. Quando o amigo Chiua chega lá para dar o glombo nele, ela pergunta por que diabos ele corre aquele risco tão grande só para vasculhar o lixo das pessoas ricas, e ele responde que aqueles fodas não se importam nem de jogar coisas perfeitamente boas, ele se sente pena do que eles jogam fora e o recupera, e como pode ganhar umas grana vendendo, fica ainda melhor. Chiua parece entendê-lo, mas nesse exato momento, 3 garotos chegaram lá, apertando o nariz e dizendo que alguém cheira lixo. Dizem para Chiua se afastar do Rudo, ou ela também vai cheirar lixo. Insultam suas luvas pretas grossas que ele não lava. Um garoto chuta a lanterna Rudo que acabou de consertar, dizendo que ninguém vai comprar essa merda dele. Ele diz que as mãos do Rudo são até mais sinistras que os luvas, por isso que ele as esconde. O Rudo ouve tudo em silêncio, mas quando um garoto chama ele de filho de um assassino, ele de repente fica furioso. Os garotos, no entanto, não param, dizendo que o cortijo foi feito para aprisionar criminosos, e que as pessoas que moram aqui agora são seus descendentes. É por isso que eles sempre tentam manter a reputação limpa, mas o pai do Rudo trouxe vergonha para eles ao se tornar um assassino. O Rudo não tolera mais as provocações e lança um olhar de morte para os garotos, que entram em pânico e fogem imediatamente, ainda xingando Rudo e dizendo que um dia ele se tornará um assassino como seu pai. Rudo então começa discretamente a consertar a lanterna novamente, e a Shiva diz a ele que acredita que ele é um bom cara que nunca vai virar igual ao pai dele. Ele se envergonha quando ouve isso, mas antes que possa agradecê-la, a atenção de Shiva vai para o brinquedo de cachorro que ele pegou no lixão ontem à noite. Aparentemente, Rudo trouxe o cachorro como presente para ela em primeiro lugar, mas antes que ele possa dá-lo a ela e aumentar sua pontuação de risco, a mãe de Shiva chega lá e o leva embora. Rudo volta para casa depois disso e encontra seu pai adotivo, Recto, esperando por ele. Recto de repente começa a imitar o quanto ele estava nervoso ao tentar dar o filhotinho para Shiva, e Rudo fica vermelho de vergonha porque não o viu observando-os. Recto diz que eles vão conversar sobre isso depois, porque primeiro, eles precisam conversar sobre a pequena viagem de Rudo para o depósito de sucata. Recto diz que ele não precisa se esforçar tanto porque eles não são tão ferrados. Ele acha que o Rudo se sente um pouco devendo a ele porque o adotou depois que o pai biológico dele foi jogado na cadeia por ser assassino, mas o Rudo diz que não é bem assim. Ele conta para o Recto que o considera família e está apenas fazendo a sua parte. O Recto simplesmente pede para ele ser honesto com Shiva também, e o Rudo tropeça feio, se machuca no ferida de tiro da noite passada.
O Recto começa imediatamente a dar os primeiros socorros nele, enquanto isso, troca os curativos nas mãos dele. Enquanto Rudo olha para as mãos, ele se lembra de como elas foram feridas desde que o conhece. As pessoas sempre o julgavam por isso, e às vezes as feridas dele doíam horrores do nada. Então, um dia, o Recto lhe deu as luvas pretas que, de repente, suprimiu a dor. Depois que Recto cuida dos ferimentos de Rudo, ele o aconselha a confessar seus sentimentos para Shiva logo, ou outra pessoa pode levá-la embora. E enquanto os dois estão trocando farpas sobre isso, um sujeito mascarado e sinistro ouve tudo da rua. No dia seguinte, Rudo finalmente encontra a coragem de contar seus sentimentos para Shiva e vai em direção à sua casa com o cachorrinho. Mas no caminho, ele se depara com uma cena. Isso não é tão incomum nos cortiços. Na beira dos cortiços, existe a fenda, onde jogam todo o lixo e criminosos perigosos. Hoje, outro criminoso está sendo jogado na fenda e Rudo só pode assistir à execução, se perguntando o que acontece com as pessoas lá dentro. Justamente quando Shiva chega, dizendo que é uma visão bem brutal, e Rudo entra em pânico porque ainda não estava pronto para encontrá-la. Shiva de repente começa a falar sobre as execuções e outras coisas, e então diz para Rudo que não quer que ele seja jogado no buraco. Ela diz que pode haver muita coisa que não deveria ser jogada fora como lixo, mas não é uma razão boa o suficiente para arriscar a vida dele. Rudo responde que Recto disse a mesma coisa, e Shiva diz que é porque Recto o ama demais. Rudo precisa de um segundo para processar que o Shiva disse que o Recto também o ama, e seu cérebro com 2 megabytes de RAM entende que o Shiva quer dizer que ele o ama. Ela fica constrangida ao perceber que suas palavras podem ser interpretadas dessa forma, mas Rudo já perdeu a cabeça. Ele cai no chão, agarrando o rosto e então entrega o brinquedo de cachorro para Shiva, dizendo que talvez ela não queira mais. Foi encontrado no lixo, mas ele achou que o filhotinho ficaria mais feliz com ela. Para sua total alegria, Shiva aceita o brinquedo, dizendo que o valorizará, e Rudo está mais feliz do que nunca. Ele pula e dança no caminho de volta para casa, pensando que precisa contar tudo para o Recto imediatamente. No caminho, ele esbarra em alguns guardas que nem se importam com ele, mas ele está curioso sobre o motivo de estarem na zona da pobreza. Aliás, o Rudo chega em casa e começa a contar para o Recto o que aconteceu logo quando ele abriu a porta, mas fica horrorizado ao ver o Recto no chão com um sujeito mascarado em cima dele. O sujeito mascarado se vira para dar uma olhada no Rudo antes de cravar o facão ainda mais no corpo do Recto. O Rudo perde a paciência ao ver isso e corre em direção ao sujeito mascarado. Mas ele recebe um soco tão forte que nem percebe quando é derrubado. Quando Rudo finalmente acorda, o assassino mascarado já terminou o trabalho. Ele pega um livro do chão e sai, olhando brevemente para Rudo que tenta segui-lo, mas então ouve a voz de Recto. Recto ainda está vivo de alguma forma, e com seu último suspiro, ele diz para o Rudo fugir. O Rudo imediatamente vai ao seu lado, prometendo que vai conseguir ajuda, mas o Recto só diz para ele fugir e transformar essa merda de mundo em algo melhor. Com isso, o corpo do Recto cai mole e o Rudo não consegue processar o que está acontecendo. Justamente quando os soldados chegam lá e o zicam o Rudo, acreditando que ele é o assassino. Eles o prendem nu. Eles informam que ele está sendo preso por homicídio, e Rudo diz que não foi ele. Os guardas informam que nada que ele diga mais importa porque o pegaram em flagrante. Ele continua tentando dizer que o verdadeiro assassino acabou de sair da casa e que eles ainda podem prendê-lo, mas os guardas nem querem ouvir, então simplesmente o derrubam usando o método tradicional de golpeá-lo na cabeça. Em breve, Rudo é levado à fogueira para ser executado pelos seus crimes. Todo mundo dos cortiços está lá para testemunhar sua queda no buraco, e até alguns caras importantes da cidade principal estão presentes. O juiz diz a Rudo que matar é um dos maiores crimes que alguém pode cometer, e mesmo que ele tenha matado um sujeito do cortiço, a punição não será atenuada. Ele declara que Rudo será morto jogando no buraco. E as pessoas começam a gritar ao ouvir isso. Rudo ainda não consegue acreditar que isso está acontecendo com ele, e ele espera que apenas uma pessoa acredite que ele não é um assassino. Seus olhos varrem a multidão e param em Shiua. Rudo grita para ela, dizendo que ele não matou o Ricto. Ele pede que ela encontre o culpado, mas ela apenas diz que confiou nele, mas ele não era digno disso. Ela diz que ele era o filho de um assassino no final. E joga o brinquedo quando vira as costas. A traição dela dói mais Rudo, e ele explode com as pessoas que o chamam de lixo humano que merece ser jogado no buraco. Ele diz que eles são o lixo de verdade ali, porque são só bolas de carne sem cérebro ou vontade. Ele jura que vai mandar todo mundo para o inferno, quando de repente percebe que o assassino está no meio da multidão também.
No entanto, ele não tem a chance de contar a ninguém sobre isso, pois é jogado para fora da borda. Sente que está caindo para sempre, e em certo ponto perde a consciência. Felizmente, todo o lixo no fundo da fenda quebra seu pouso, e quando acorda, está completamente ileso. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo e como ele ainda está vivo, quando o cheiro do lugar o atinge de repente. Até o sujeito que rouba lixo é obrigado a bloquear o fedor, e então ele percebe um mar imenso de lixo à sua frente, junto com coisas que ele não reconhece. Rudo se pergunta o que diabos é esse lugar, quando de repente uma sombra gigante o cobre. Ele se vira para ver o que está acontecendo e não acredita no que vê quando vê um monstro gigante feito de lixo mostrando suas presas para ele. A mente de Rudo trava por um instante, sem perceber o monstro, e ele se lembra de como sempre achava estranho que todos estivessem tão obcecados em mandar lixo e sujeira humana para o fundo do buraco. No entanto, ninguém nunca se importava com o que realmente acontecia com eles lá embaixo. Eles nem sequer pensavam no que mais poderia estar no fundo, e isso incomodava mais do que qualquer outra coisa. Mas ele rapidamente sai do transe e começa a correr por sua vida enquanto a criatura gigante se aproxima. As coisas pioram repentinamente quando a criatura rosnando alto e, como resultado, mais monstros saem da pilha de lixo. Eles começam a persegui-lo. Rudo corre o mais rápido que pode, mas é tudo em vão porque ele logo se vê preso. Ele se pergunta o que são essas criaturas. E se eles são realmente montanhas de lixo que conseguem se mover sozinhos? Os monstros se lançam sobre ele de repente, e ele de alguma forma desvia dos ataques. Ele tenta fugir, mas tropeça e cai direto sobre um crânio humano, fazendo perceber qual será o seu destino. Rudo xinga os caras que o jogaram naquele lugar infernal, e nesse exato momento, a pilha de lixo em que ele estava. Tudo desmorona. Rudo se vê rapidamente no fundo de um penhasco que o mantém a uma distância segura dos monstros, mas há outra coisa que o está matando. Ele percebe que o ar deste lugar é literalmente veneno, e se ele o respira por muito tempo, seus pulmões serão despedaçados. Ele cobre a boca e o nariz com as luvas, na esperança de encontrar um lugar para se esconder e se recuperar. Mas então ele de repente percebe que um espaço seguro talvez nem exista nesse inferno. Ele começa a perder a esperança e de repente vomita sangue, o que atrai novamente os monstros para ele. Rudo cai no chão, incapaz de se mover, e quase aceita seu destino quando de repente o corpo moribundo de Rictus surge em suas memórias, e um poder estranho surge repentinamente nas mãos de Rudo. Mas ele não percebe. No entanto, sente sua visão mudando e começa a ver luzes saindo das pilhas de lixo e da tubulação de ferro à sua frente. Rudo se arrasta em direção a ela, determinado a sobreviver porque tem uma razão para viver. Ele agarra a tubulação de ferro e se levanta, declarando que voltará à superfície e se vingará das pessoas que o trouxeram aqui. A raiva começa a subir dentro dele, e os monstros se aproximam usando essa chance. No entanto, quando um deles o ataca, Rudo simplesmente o afasta com o cano de ferro sem nem se importar em olhar. Como resultado desse ataque, um sujeito se afasta e atinge o guarda-chuva de outro morador daquele lugar, que fica surpreso com alguém que consegue lutar contra. Os monstros chegaram aqui. Enquanto isso, o Rudo enlouqueceu de vez durante a luta contra os monstros. Ele não se importa com o ar venenoso ou o sangue escorrendo pelo nariz enquanto pula sem parar, e nem mesmo ser esmagado contra as grandes rochas em alta velocidade parece machucá-lo muito. Um monstro esmaga a rocha onde ele estava preso, soterrando-o de uma vez, mas o Rudo consegue sair. E puxa um cabo junto com ele. Ele o balança com toda a força, causando grande dano ao monstro, mas de repente outro monstro emerge debaixo dele. Rudo consegue se afastar das suas garras, mas então os efeitos de ter respirado o ar venenoso finalmente o atingem. Ele começa a expelir sangue novamente, e os monstros aproveitam a chance para se aproximarem dele. Felizmente, o seu poder misterioso surge. Mais uma vez, dando a ele a força e a loucura para se manter em sua posição, mesmo com dois monstros atacando ao mesmo tempo. Rudo sai do impacto ileso e usa uma chapa de metal para cortar o crânio do primeiro monstro. Ele então ataca o segundo monstro, cortando-o ao meio e fazendo-o explodir. Ele faz uma pausa depois disso, mas então outro monstro gigante começa a caminhar em sua direção. Assim que Rudo vê aquilo, ele decide fugir e recuperar as forças, mas o monstro pisa no chão com toda a sua força, liberando uma onda de choque que o arremessa. No entanto, quando Rudo abre os olhos, ele fica chocado ao ver um cara usando uma máscara sinistra em cima dele. Ele se pergunta quem é esse cara e de onde ele veio, mas o homem de repente levanta e ele o empurra para frente.
O Rudo tossiu um pouco de sangue e estava prestes a brigar quando o cara de repente coloca uma máscara de gás no rosto, permitindo que ele respirasse novamente. O Rudo agora está realmente confuso e pergunta ao cara se ele é daqui. Ele quer saber sobre este lugar e os monstros aqui, mas o cara mascarado só pede para ele ficar quieto. Alguém com um QI de 1 dígito não consegue entender ordens, obviamente. E o Rudo continua insistindo nessa pergunta alto. O homem mascarado sussurra de novo para que ele se cale, mas o Rudo pede que ele fale mais claro. Ele pergunta se eles estão embaixo da terra e o homem mascarado finalmente explode nessa. Ele esquece seu próprio conselho e grita para o Rudo, dizendo que eles não estão embaixo da terra, mas acima da superfície, e é culpa das pessoas que moram em cima por transformarem esse lugar em um buraco infernal. Então ele conta para o Rudo que os monstros gigantes feitos de lixo são atraídos por som, e graças a ele não parar de falar, eles o notaram agora. O homem mascarado diz que as bestas de lixo não podem ser derrotadas com armas comuns, então a melhor opção deles era se afastar silenciosamente, mas eles não podem mais fazer isso. Um monstro se aproxima atrás deles nesse ponto, e o homem mascarado decide. Lidere-se com isso antes de qualquer outra coisa. Uma energia dourada surge repentinamente do seu braço e cobre seu guarda-chuva, transformando-o em uma arma. O monstro ataca-os, mas o homem mascarado simplesmente gira seu guarda-chuva em sua cara, usando como um liquidificador portátil para esmagar o monstro. As peças do monstro caem por toda parte, e eles repentinamente se transformam em pó. Rudo já estava surpreso com o estranho power-up, mas agora ele está ainda mais curioso sobre os monstros, não regenerando após ser atingido por esse ataque. Justamente então, uma horda enorme de monstros chega lá, mas o cara mascarado está confiante de que consegue lidar com todos. Ele se joga contra os monstros, desintegrando-os rapidamente com seu guarda-chuva de lâminas, e então salta, usando o guarda-chuva como paraquedas. Rudo se pergunta se isso é algum tipo de a tecnologia que os caras na sarjeta estão usando, ou se é algo exclusivo do sujeito mascarado. Enquanto isso, o sujeito mascarado avança em frente ao último monstro gigante, que de repente joga uma esfera de ácido nele. Ele bloqueia e espalha o ácido com seu guarda-chuva, e o ácido explode violentamente ao atingir os montes de lixo. O sujeito mascarado então usa a cabeça do monstro como base para pular ainda mais alto. E depois disso, ele joga ainda mais energia no seu guarda-chuva, aumentando seu tamanho e poder destrutivo. Ele então mergulha em direção à cabeça do monstro, cortando e o chão também. Depois de terminar, o homem mascarado volta para Rudo, que pergunta a ele quem diabos ele é. O homem tira a máscara e se apresenta como Jim, um simples faxineiro, mas no momento seguinte, o ar podre faz com que ele se arrependa da decisão. Jim amaldiçoa o Rudo por fazê-lo tirar a máscara, e então, de repente, o Rudo desaba. Enquanto está inconsciente, ele sonha com um incidente da infância. Ele havia voltado para casa depois de ter sido importunado e jogado no esgoto pelos outros garotos, porque havia dito que as coisas são vivas, e eles não acreditaram nele. O Recto perguntou se ele revidou contra os garotos, e o Rudo respondeu que não. Ele perguntou a Recto se ele estava falando a verdade quando disse que, quando um objeto é tratado com cuidado, uma alma eventualmente o habitaria. Enquanto o Recto limpava, ele disse que a história era apenas uma velha lenda para fazer as pessoas valorizarem o que tinham, mas, pessoalmente, ele gostava de acreditar que tudo tinha uma alma. Rudo ficou cada vez mais curioso ao ouvir isso e perguntou-se as coisas ao redor. A casa deles também tinha uma alma, incluindo seus luvas. Recto apenas respondeu que, se ele os tratar bem, elas teriam uma alma um dia. Rudo de repente acorda do sonho com aquilo, e se encontra amarrado e sendo arrastado por Jim. Rudo xinga, pedindo para que o deixasse livre, mas Jim diz que só está o levando para um lugar seguro. Rudo não se importa mais com isso porque quer voltar para tentar se vingar, mas aquelas palavras fazem Jim parar de tudo. Ele diz para Rudo que é impossível voltar para o lugar que chamam de esfera, que é basicamente no céu e que está sempre se movendo. Ele então continua arrastando Rudo, dizendo que voltar não é possível agora e que ele deveria apenas se acalmar e aceitar sua nova situação. Rudo, no entanto, se recusa a desistir, afirmando que vai conseguir contato com aquela esfera a qualquer custo. Ele acredita que o Jim sabe o caminho para lá, mas está escondendo isso dele, e ele o xinga para contar tudo o que sabe, ou ele vai continuar gritando até mais monstros aparecerem. O Jim está furioso com isso e diz para o Rudo que ele vai lhe dizer exatamente que tipo de lugar é aquele. Ele começa a arrastá-lo ainda mais descuidadamente e finalmente o leva a despejando em um cânion que é 100 vezes mais limpo que o ambiente. Jim o deixa ali,
dizendo para se divertir enquanto ele rapidamente se vai. Rudo o amaldiçoa para pelo menos libertá-lo, mas Jim simplesmente se vai sem dizer nada. De repente, um grupo de homens usando máscaras de gás sai dos caminhões e começa a se dirigir a Rudo. Ele se pergunta se são os habitantes desse coloque, e as pessoas também são incrivelmente curiosas com ele. Pelo jeito que ele está vestido, elas se perguntam se ele é do círculo, e se aproximam de forma sinistra com suas perguntas. Rudo nervosamente conta que caiu do círculo, e os homens de repente jogam suas máscaras fora. Eles parecem realmente animados em ver um habitante do círculo vivo com eles, porque sempre achavam seus corpos mortos no passado. Eles ficam excessivamente curiosos e começam a examinar o rosto de Rudo, e ele imediatamente se afasta deles. Os homens lhe dizem que não querem fazer mal e começam a desamá-lo, o que faz com que ele pense que eles são muito mais legais do que Jim. No entanto, tudo se revela uma armadilha, e logo Rudo se encontra amarrado com força dentro de um caminhão. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo, mas os homens do lado de fora conversam sobre como é sorte deles terem uma esfera de vida real, porque ele certamente vai conseguir uma grana enorme. Eles falam sobre como as pessoas pagam uma grana absurda pelas partes do corpo e roupas dos Seferites mortos, e encontrar um raro vai enlouquecer a gente. O líder dos caras então conta para o Rudo que a razão pela qual as pessoas estão dispostas a pagar uma grana tão grande pelos Seferites é porque elas os odeiam. Ele amaldiçoou as pessoas que moram na esfera e jogaram todo o lixo no planeta até. A situação ficou feia, envenenando o ar e criando monstros. As pessoas morreram pelos monstros ou perderam suas casas por causa do ar e da terra tóxicos, e guardaram rancor profundo contra os Seferites, e se encontrarem um vivo, vão para a loucura com ele. O líder então decide dar algo para Rudo comer para recebê-lo na superfície, e essa comida é carne podre e outras coisas estragadas. Ele continua o provocando durante todo o tempo. Diz que esferitas como ele nem tocam lixo, então ele não pode digerir comida assim. No entanto, enquanto ele tenta empurrar um pedaço de carne na garganta de Rudo, o cara faz o maior erro da vida. Rudo de repente morde os dedos, arrancando a carne deles e mastigando junto com o lixo podre que ele comeu antes. Então ele começa a comer o lixo podre, dizendo que não é lixo porque ainda está perfeitamente comestível. O cara entrou em pânico e fez xixi porque nunca tinha visto uma criatura dessas, mas é só o começo. O Rudo tá furioso com todo mundo que tá marcando coisas como lixo e sem valor para ser usada, e ele não vai mais ficar calado. Seu poder se manifesta de novo e ele se liberta das correntes. Ele sai e libera sua energia no chão, movendo os objetos ao seu redor. Injin observa tudo de longe, e está realmente satisfeito em ver que Rudo se revelou um dador, uma pessoa que pode dar vida a objetos e extrair seu poder, assim como ele. Enquanto isso, no chão, Rudo pensa nas palavras de Ricto de que tratar os objetos com cuidados faz viver, e eles também tratam seus humanos com cuidado. Ele joga fora a máscara e agarra a corrente usada para prendê-lo, infundindo-a com vida e transformando-o em arma. O homem se lançou contra ele, mas Rudo simplesmente caiu no chão com a corrente, forçando-os a recuar. Seu líder ordena que vissem a corrente, pois um giver é inútil sem seu objeto, e seus homens conseguem desarmá-lo rapidamente. No entanto, para o completo choque e alegria do Injin, Rudo pega um pneu e o transforma em uma arma também, que é rara demais. Ele elimina o cara rapidamente e depois vai para o líder, que o xinga sem parar, mas assim que Rudo está prestes a golpeá-lo, Injin aparece e o impede. Rudo sai da fúria de repente e seu poder diminui. O pneu que ele estava usando vira pó e Rudo começa a sangrar pelo nariz enquanto tenta entender exatamente o que ele fez agora. O Injin diz que usar seu poder de forma tão descuidada vai cansar o corpo dele. Ele então se desculpa por testar o Rudo assim, mas queria ter certeza dos seus poderes. Ele promete contar tudo sobre este mundo e seus poderes, mas em troca quer que o Rudo junte-se aos limpadores porque eles precisam de gente como ele para lutar contra os monstros. No entanto, isso é meio demais para Rudo processar, e ele diz que não quer se juntar a eles. O Injin não sabe o que significa não, e leva o Rudo para um consultório médico para ser tratado, enquanto fala com um amigo que encontrou e recrutou para a equipe de limpeza. O Rudo fica chocado ao ouvir isso, pois nunca concordou em se juntar a ele. Ele diz que precisa voltar para a esfera imediatamente, mas o médico sinistro com os olhos maiores que os buracos de uma mesa de sinuca o manda parar de falar. Ele grita com o Rudo por ter saído para a zona de exclusão, porque o ar ali é literalmente veneno. Chama-o de sanduíche idiota por ter sido sequestrado, e diz para agradecer ao Injin que o salvou de 2 péssimas situações em um dia.
O Rudo jura pro Injin na sua cabeça, e depois o médico, que se revela uma senhora velha e se ofende quando o Rudo chama de velho. Assim que ela terminar o tratamento, expulsa o Rudo e o Injin. Do lado de fora, o Rudo agradece ao Injin por pagar o tratamento e diz que só precisa de informações sobre como voltar. Ele diz que não tem tempo para ser um limpador ou o que quer que ele chame a si mesmo, mas o Injin responde que esperava que ter sido sequestrado ensinasse como os Seferites são tratados por aqui. Ele conta para o Rudo que, se alguém descobrir que ele é da esfera, ele vai se arrepender de ter nascido, e ainda que não encontra nenhuma informação grátis por aqui. Injin então o leva a uma cidade distópica desolada, mas é bem melhor que o mundo sujo lá fora. Ele até dá um hambúrguer para o Rudo, e ele devora sem parar porque vomitou toda a carne podre que comeu há um tempo atrás. Ele costumava pensar que o fundo da toca seria preenchido apenas com lixo, mas existem cidades aqui com pessoas vivendo nelas. Ele percebe uma garota entrando na loja e começa a observá-la, mas então Injin decide dar-lhe uma lição sobre a superfície. Ele diz que nem só de lixo se faz, pois as emoções também se acumulam na forma de uma energia chamada anima. As bestas do lixo são uma das formas pelas quais a anima se manifesta, e embora elas fique com os lixões, eles às vezes se metem em muita encrenca. Às vezes, atacam cidades também. Ele diz que armas normais não machucam as bestas de lixo porque seus núcleos são feitos de anima, mas os luvas do Rudo podem. O Rudo fica surpreso em ouvir isso, e o Injin diz que quando um objeto é tratado com cuidado por muito tempo, a anima se acumula dentro dele, e eles chamam esses objetos de instrumentos vitais. Instrumentos vitais podem destruir os núcleos de bestas imundas, mas nem todo mundo consegue extrair o poder que elas contêm. Injin diz que pessoas como elas, que conseguem extrair essa energia, são chamadas de Givers, e sua organização. A Cleaners está cheia de Givers que exterminam as bestas imundas. Rudo pergunta a Injin se ele promete ensiná-lo como voltar para a esfera se ele se juntar a Cleaners, e ele responde que não tem a menor ideia. Rudo ataca sem dó ele por ter o enganado, e Injin lembra que nunca disse que sabia como mandá-lo de volta. No entanto, ele alega que seu chefe é realmente esperto, e talvez consiga ajudar Rudo em sua busca para voltar para casa. Rudo tá furioso porque agora ele precisa conhecer o chefe do Injin antes de tomar uma decisão, mas então Injin pergunta sobre as luvas. Rudo conta que seu pai lhes deu, e são a única coisa para lembrá-lo. Injin agora entende porque ele se importa tanto com as luvas desgastadas, e diz para Rudo tratá-las com cuidado porque elas têm uma alma forte. Rudo fica emocionado porque todo mundo sempre o zoava por causa das suas luvas, mas então Injin recebe uma mensagem e decide encontrar um amigo de trabalho. Rudo se levanta de repente e agradece por tudo, e em troca, Injin joga uma bolsa. Ele estava gritando com ele sobre o dinheiro, dizendo para ele ter cuidado com como gastava. O Rudo não acreditava que ele estava dando dinheiro a ele em cima de tudo que já tinha feito por ele, mas o Injin diz que não é nada demais porque ele conseguiu dinheiro vendendo suas roupas. É assim que ele conseguiu levá-lo para ser tratado e alimentado, então ele não precisa nem agradecer por isso. O Rudo explode ao ouvir isso, mas o Injin diz que ele não poderia simplesmente. A cidade vestida com roupas do universo, aliás. Ele diz que vai encontrar seu treinador agora, e pede para ele esperar aqui com calma. O Rudo está realmente furioso com ele, mas então ele percebe um gato pegando seu dinheiro e fugindo. Ele dá uma voltinha imediatamente, mas não consegue alcançar o gato. Felizmente, ele avista um graveto em formato de lua crescente na rua, e imediatamente o pega, usando para parar o gato. Assim que ele consegue domar o gato, o dono do cachorro aparece e fica furioso com o Rudo por tentar roubar seu cajado precioso. O Rudo pergunta o que é tão valioso nesse pedaço de madeira idiota, e o cara fica ainda mais irritado com isso. Ele rapidamente pega seu cajado de volta e então empurra o Rudo para longe, dizendo que ele vai pagar pelos seus crimes. Antes disso, o cara começa a ficar louco com o cajado, e o Rudo fica completamente confuso com aquilo. No momento, ele vê o símbolo da limpeza que estava no guarda-chuva do Jin, e percebe que o cara na frente dele também é um limpador. O cara ativa o poder do seu cajado, transformando-o em uma arma e atacando o Rudo com ele. No entanto, ele erra propositalmente porque o Jin já tinha avisado sobre o Rudo. Então, ele se apresenta como Zanka, o cara que ficará responsável pelo seu treinamento por pedido do Jin. Ele diz que nunca pensou que teria que dar aula para um garoto que não deveria roubar dos outros, e Rudo fala que ele só estava pegando o cabo para recuperar o dinheiro. Zanka diz que seu pai não o criou direito, e Rudo fica furioso porque não consegue tolerar ninguém insultando o Recto. No entanto, ao pensar no Recto, ele se lembra que uma vez lhe disse que, se ele quisesse alguém,
Para ouvi-lo, ele deveria dar o primeiro passo para se afastar de uma briga e tentar entender como a outra pessoa está se sentindo. Depois dessas palavras, Rudo acha que Zanca tem o direito de estar irritado porque tirou sua grana dele de repente. Ele sente que ficaria furioso se alguém levasse suas luvas até por engano e percebe que a culpa foi dele. Ele se desculpa com Zanca por isso, e o cara se acalma tão rápido quanto ele. Ele diz para o Rudo que tá tudo certo agora e que ele deveria ter reagido com mais calma também. O Rudo tá completamente perdido com essa mudança repentina na personalidade dele, e também porque é a primeira vez que ele consegue desarmar uma situação tensa só conversando. Ele continua pensando que o Recto estava certo sobre muitas coisas mais do que ele imaginava, e aí o Zanca o ajuda a se recompor. Ele pergunta sobre seu instrumento principal e o que ele pode fazer com ele. O Rudo diz que seus instrumentos principais provavelmente são seus luvas, mas ele ainda não sabe do seu poder. O Zanca examina suas luvas e comenta que são bem legais, mas o Rudo ainda está se maravilhando com o quão diferente ele parece agora. Ele de repente percebe que deve ser porque ele está sorrindo agora, e o Recto sempre lhe disse para sorrir se quisesse fazer amigos. Infelizmente, Rudo nunca sorriu antes e precisaria de um personal trainer para ensiná-lo a usar os músculos do rosto direito. Para piorar, ele não sabe disso e faz o possível para copiar um sorriso humano, mas acaba com a expressão mais horripilante que Zanca já viu em um rosto humano. Ele o derruba em Rudo novamente, perguntando que tipo de cara ele está fazendo. Ele pergunta se ele está o zoando com essa cara, e o Rudo pergunta por que ele está chateado dessa vez porque aquele era o melhor sorriso que ele podia dar. O Zanca diz que até um cego conseguiria perceber que não era um sorriso, então o Rudo decide fechar os olhos e a boca para parecer mais natural. Ele parece menos estranho dessa vez, mas isso não é suficiente para impedir que o Zanca fique furioso. Ele acha que o Rudo tá se achando demais porque no dia o chamaram de gênio, e agora ele tá zoando com ele. Ele diz que nunca vai conseguir alcançar seus objetivos se continuar se metendo assim, mas aquilo foi uma linha que ele não devia cruzar. O Rudo pensa em seu objetivo de voltar à esfera e mudá-la conforme os últimos desejos do Recto, e ele conta para o Zanca que ele é super sério com isso. Rudo avisa para parar de o insultar, e Zanca retira a arma novamente, dizendo que não vão se dar bem. Rudo concorda e tira um cano de metal de uma lixeira por perto, despertando seu poder. Zanca fica chocado ao vê-lo usar um objeto aleatório como seu instrumento vital, e percebe por que Jin o chamou de gênio. No entanto, ele ainda está confiante de que, se Rudo tiver apenas talento natural, ele não conseguirá. Para humilhar um cara medíocre como ele que se esforçou para chegar até aqui. O Rudo nem percebe que o insulto era uma distração até a porrada do Zanca cair bem na frente dele, passando por ele por poucos centímetros. Ele é obrigado a desviar e fugir enquanto Zanca vai para cima dele e o derruba rapidamente no chão. O Zanca fica satisfeito com a vitória, mas então percebe algo no rosto dele. Ele limpa aquilo e então cheira por curiosidade, só para descobrir que é cocô. Ele entra em pânico ao perceber que a barra de metal que o Rudo pegou era parte de um tratorzinho de vaso sanitário. Ele tenta explicar o que é um tratorzinho, mas o Rudo não está nem aí e começa a balançar o tratorzinho ainda cheio de resto de alguém. O Zanca entra em pânico e faz de tudo para desviar do cocô voando por toda parte, e eventualmente, ele foge do Rudo. O Rudo não entende porque ele está tão assustado agora, mas isso acaba funcionando a seu favor, então ele vai atrás dele, aterrorizando o Zanca com o desentupidor. Depois de um tempo de correr por diferentes vielas, como em desenhos do Tom e Jerry, o Zanca escapa para a rua principal com o Rudo logo atrás. De repente, um gato tropeça no Zanca e ele perde o equilíbrio, dando ao Rudo a chance de fechar a distância. Ele pula alto, balançando o pistão com toda a força contra o Zanca petrificado. É atingido por uma chuva de cocô que o derruba de uma vez, e depois de um tempo, Injin chega lá para ver como ele está. Ele pergunta para o Rudo se ele já tinha conhecido a nova professora, e ele só aponta para o Zanca, que está deitado em cima de uma pilha de lixo e se contorcendo loucamente. O Rudo então o ajuda a se limpar e o leva para passear, mas ele não consegue parar de rir sobre como o Zanca se enrolou de tão idiota. O Rudo também está traumatizado ao descobrir a verdade sobre a arma que ele estava usando nas ruas, e então Injin fala que o Zanca é um garoto mimado e ele nunca esperava que alguém o tratasse assim. O Rudo só consegue encarar o Zanca envergonhado quando percebe um par de botas no banco de trás do carro. O Injin então diz que o primeiro deles não foi o melhor, mas o Zanca está indo. Seria seu professor a partir de agora. Ele o elogia, dizendo que é o treinador mais habilidoso quando o assunto é lidar com instrumentos vitais. Aparentemente, Zanca valoriza muito as palavras de Injin, e ele começa a rir ao ouvir isso. Nesse momento, Injin chama a mulher chamada Ryu, que estava no banco de trás do carro, perguntando quando ela chegou ali.
Ela acorda de um cochilo de beleza e responde que estava curiosa sobre o novo cara. Tudo só podia encarar, porque ela é bem bonita, e então Rio de repente começa a brincar com o cabelo, porque ele é bem diferente, fazendo-se perguntar se ele acabou de chegar ao céu. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, Injin dirige o carro para fora da cidade, levando-os à sede da lavanderia localizada no meio da mata. Algumas cidades destruídas e um túnel fortificado atravessando uma enorme parede rochosa. Ao saírem do outro lado, todos desceram do carro. Rudo ainda estava em choque com Rio brincando com o cabelo, e enquanto começava a andar em direção ao prédio, alguns mosquitos começaram a circulá-lo. Dentro do prédio, uma recepcionista mumi bronzeada estava calmamente lendo uma revista Playboy e apresenta como Semil e Rudo. Ele diz que Semil olha para todo mundo que se junta a eles, mas no momento em que está prestes a revelar sua habilidade, ela o ataca com um garfo, matando as moscas de uma vez. Rudo fica boquiaberto com isso, e então Semil recebe, dizendo que o motor lhe contou tudo sobre ele, mas ela precisa avaliá-lo pessoalmente para verificar seu potencial. Enquanto ela começa a focar nos óculos, Andy explica que eles são seus instrumentos vitais que potencializam sua visão, e se ela se concentrar, pode ver do que um homem é feito. Isso é novidade para Rudo, mas ele não tem muito tempo para pensar nisso enquanto Semil desperta o poder dos óculos e olha para seu potencial. Ela fica chocada com o que vê e rapidamente desativa a habilidade. Quando Andy pergunta o que ela viu, ela diz que o Rudo já é bem atlético, então ele não precisa de treinamento naquela área, e ele também tem um bom relacionamento com seu instrumento principal, embora precise de algum treinamento para usá-lo direito. O Andy sente que tem mais, e o Semil diz que o Rudo tem cocô no pescoço. Ele começa a rir ao ouvir isso, e então decide levar o Rudo para conhecer o chefe, mas ele olha para Semil enquanto se desloca porque sabe que ela está escondendo alguma coisa. No caminho, o motor diz a Rudo que há cerca de 100 limpadores no total, incluindo combatentes, guardas e suportes, mas eles estão sempre espalhados por causa das missões, então a maioria não está na sede. Ele diz a Rudo que deveria encontrar alguns deles e não levará muito tempo, mas assim que ele abre. Ele se aproximou da sala de estar, onde encontrou um monte de faxineiros e fechou a porta na hora, porque sempre poderiam fazer as apresentações depois. Logo chegaram à sala do chefe, mas antes de entrar, o Andy avisou Rudo para não começar a conversa perguntando como voltar para a esfera. Ele disse que precisava oferecer algo em troca dessa informação, e que deveria começar prometendo trabalhar como faxineiro. Ele também diz para ele não perguntar sobre o instrumento vital do chefe, porque ninguém sabe o que é ou qual o seu poder. Rudo agora está curioso sobre o chefe, mas encontra o quarto vazio. Justamente quando Semil chega lá e diz que o chefe está fora em uma missão e não voltará por alguns dias. Rudo fica confuso com isso, mas o motor sabe que é normal, e ele diz que ele precisa esperar alguns dias para encontrar o chefe. Rudo está furioso com isso e pergunta o que ele deve fazer enquanto isso, quando Rio aparece de repente e o convida para assistir o trabalho dela. Ela diz que ele não pode virar faxineiro até ser aprovado pelo chefe, então a melhor coisa que ele pode fazer é acompanhá-la como aprendiz, e isso também funciona para ela porque ela quer saber mais sobre ele. O cérebro do Rudo trava porque ele nunca teve esse tipo de atenção de mulher antes. A vida antes, então ele a segue em silêncio. Eles vão para a sala de estratégia onde Semil explica que uma pequena cidade situada perto de uma zona poluída pediu ajuda porque pequenos monstros de lixo foram encontrados por perto. Rudo é curioso sobre as zonas poluídas e Semil aprende que o motor nem sequer explicou o básico para ele adequadamente. Ela diz a Rudo que o terreno é dividido em zonas seguras que suportam a vida humana e zonas imundas e poluídas cheias de lixo, onde vivem bestas de sujeira. A área onde Rudo aterrissou era uma terra de ninguém, uma zona excepcionalmente perigosa e poluída, e a maioria das pessoas morreria no momento em que pisasse lá. Ela então dá a Rudo uma máscara, dizendo para ele usá-la o tempo todo quando for às zonas poluídas, porque sem a máscara, ele poderia morrer em menos de 15 minutos devido aos gases tóxicos. Mais tarde, Rudo se junta a Rio e sua equipe na missão, e ela diz para ele ficar sempre perto dela para que ele aprenda o máximo. Ele ainda se sente desconfortável com isso, mas então começa a se perguntar quanto tempo ficou na zona proibida e quanta veneno ele inalou. Sua atenção então se volta para o lixão à frente deles, e ele se pergunta se as pessoas na esfera sabem que existem humanos vivendo no fundo do buraco. No entanto, nada disso importa, porque a coisa mais importante para Rudo é o próprio monte de lixo. Para ele, não é apenas um monte de lixo, mas um verdadeiro tesouro onde ele pode encontrar coisas úteis e consertá-las sem que ninguém o repreenda por isso. Então, ele alcança Rio e pergunta quem são os outros caras que estão com ela. Ela responde que são apoiadores, e embora não tenham poderes especiais como os combatentes, eles são muito úteis nas missões.
Um dos apoiadores oferece a Rudo a mão para um aperto, e enquanto ele a pega nervosamente, o apoiador esmaga com toda a força. Ryu ri da expressão de dor de Rudo, dizendo que esse cara tem uma força de preensão incrível e que pode perfurar a carapaça de um monstro de lixo com as próprias mãos. Rudo não acha que consegue mais lidar com essa louca. Quando um dos apoiadores dá o alerta, todos que os monstros de lixo estão chegando. Rudo decidiu observar de perto para aprender o máximo que podia. Logo, um bando de criaturas fedorentas, parecidas com cabras, saiu da floresta de lixo sinistra, e Rudo Pânics perguntou a Ryu como eles iriam lidar com tantos inimigos. Ela disse para ele relaxar, pois eram apenas bestas fracas e lentas que sequer conseguiam ultrapassar o portão de madeira. Suas palavras se mostraram verdadeiras quando as bestas fedorentas atacaram o portão e falharam em causar qualquer dano. Mas então, de repente, a segunda onda chega lá, e ela tem bichos de lixo maiores e mais agressivos. Eles começam a empurrar o cercado e a quebrá-lo, e Rudo Pânics perguntando para Ryu o que eles deveriam fazer agora? Ela volta a dizer para Rudo que esses bichos são só um pouco mais fortes que os anteriores, e ainda estão perfeitamente bons para treinar um novato. Ela diz que eles deveriam só terminar de limpar rapidamente e depois voltar à base para jogar. Uma festa para dar as boas-vindas a Rudo à superfície. Ele não consegue acreditar que ela possa ser tão relaxada quando está constantemente arriscando a vida lutando contra os monstros. E Ryu diz a ele que, se ele quer sobreviver no chão, precisa ter uma atitude positiva em relação ao mundo. Rudo de repente percebe que Jin também é o mesmo, e ele sente que isso é o que ele tem faltado. Ele decide ficar tranquilo com tudo, e de repente, uma criatura gigante de lixo invade as barricadas, até a própria Ryu Pânics vê. Rudo se vira para ela pedindo confirmação de que tudo ainda está ok, mas ela diz que essa criatura gigante é incrível porque ela nunca viu nada tão estiloso. Ela diz que não é o melhor material para ensinar novatos, mas ela vai se divertir lutando contra ela. Ele puxa suas tesouras, que são suas ferramentas essenciais, e Rudo só pode observá-la atônita. Ryu então ativa as tesouras e as lança para o céu, onde ficam enormes e ainda mais afiadas. Elas pega com a perna e então corre em direção à horda de monstros, derrubando vários deles com um chute das tesouras. Rudo nem consegue entender o que está acontecendo, e o cara de apoio diz que as tesouras de Ryu são. O instrumento se chama Reaper, e diferente das pessoas comuns, ela o usa com os pés. Rudo percebe que todo mundo usa seus instrumentos vitais à sua maneira, quando o cara do aperto de mão o aconselha a ter mais cuidado com o ambiente. Rudo percebe isso tarde demais, quando uma criatura lixo de nível 2 está prestes a atacar, mas, felizmente, o apoiador a impede com as próprias mãos antes de esmagar a cabeça e jogá-la para Ryu, que simplesmente a corta com suas tesouras. Ela manda para os apoiadores que enviem mais lixo animal em sua direção, e eles obedecem, devorando aquelas criaturas pesadas como se não pesassem nada. Até que Rudo processe tudo isso e descubra que é assim que os limpadores lutam. Ryu já limpou todos os novatos, e agora só resta o monstro-chefe. Os apoiadores decidem desabilitar qualquer lixo animal que possa atrapalhar a luta dela. E espalha, mas então Rudo percebe que uma das criaturas incapacitadas está acordada, e ela derruba um apoiador. Então, ele pula sobre ele, e o homem não consegue se desviar a tempo. Felizmente, Rudo chega para salvá-lo, e diz que provará seu valor ali para conseguir a informação que quer rapidamente. Ele vira o cano de ferro em suas mãos em uma arma, e ele se transforma em uma barricada com espinhos. Todo mundo está confuso com isso, mas então ele percebe que esqueceu como usar seu poder porque sempre utilizou instintivamente por toda essa época. Ele não entende como lidar com a situação e a criatura lixo começa a pressioná-lo. Felizmente, Ryu chega lá no momento certo e elimina a criatura lixo rapidamente, dizendo a Rudo que ele fez uma boa coisa ao seguir seu instinto para salvar outras pessoas. O outro apoiador chega lá também e a agradece antes de perguntar se ela derrotou o grandão. Ryu diz que cortou em duas metades, mas de alguma forma ainda está de pé. Ela não entende como poderia sobreviver ao ataque dela, quando tem certeza de que atingiu seu núcleo, mas decide picá-lo em pedaços menores para que fique inútil. Os apoiadores decidem registrar informações sobre um novo tipo de monstro lixo que é imune a instrumentos cruciais, e eles partem para avisar as cidades vizinhas sobre isso. Por outro lado, Ryu corre em direção à besta gigante e Rudo fica pendurado no meio porque ninguém está dizendo o que fazer. Enquanto isso, Ryu ataca a besta de lixo e a derruba no rosto, pulando em seguida para a cabeça e cortando todas as tubulações que saíam daí. Depois de deixar a besta careca, ela percebe algo brilhando sob seus pés e percebe que deve ser o cerne que a criatura está tentando esconder.
No entanto, antes que ela pudesse atacar, a besta de lixo começa a se mover violentamente o suficiente para afastar. Ryu então reconecta os canos de volta para a cabeça e começa a bater a mandíbula na terra com grande intensidade. Ryu ainda se agarra a ela de alguma forma, mas a besta repentinamente direciona seu ataque para Rudo e os apoiadores. Tudo congela quando ele vê as tubulações de metal se aproximando, mas, por sorte, não recebe o golpe direto. O chão sob ele é destruído pelos ataques, e ao cair, ele começa a se perguntar o que diabos ele está fazendo. Ele pensa que não vai conseguir se vingar do Recto e dos caras da esfera nesse ritmo, e a escuridão começa a tomar conta. No entanto, o cara que dá suporte aparece para salvá-lo da queda no buraco, e também de caindo no desespero. Ele carrega o Rudo no ombro, dizendo que se ele tem um objetivo, não deve ficar paralisado e, em vez disso, deve correr em direção a ele enquanto puder. Ele diz para aprender com os torcedores que não têm poder algum, mas ainda assim continuam fazendo o trabalho deles. Justamente nesse momento, o Rudo percebe a Ryu desmembrando o monstro novamente. Pelo seu grito, ela percebe que encontrou o ponto fraco. Ela segura uma tesoura de papel nas mãos, dizendo que era isso que alimentava a fera do lixo, e o cara de apoio não acredita porque percebe que a tesoura é, na verdade, um instrumento vital, e não faz o menor sentido para uma fera do lixo ter uma. A recepção para Rudo e Sun está a todo vapor, e Zanka chega por lá, ainda sonolento da longa soneca da tarde. Ele pergunta para Ryu o que está acontecendo, e ela diz que estão dando uma festa para receber Rudo no local. Mas ele está sentado quietinho, com a cabeça baixa, num canto. Zanka pergunta por que aquele pilantra está tão abatido, e Ryu responde que, desde que seu equipamento essencial deixou na mão no meio da luta. Ele anda meio para baixo e triste. Zanka acha que é chato, mas já tá virando a página para notícias sobre o Ryu enfrentando uma criatura estranha de lixo. Ela confirma que ele não imaginava que, em vez de ter um companheiro central de anima, a criatura de lixo tinha um instrumento vital como núcleo, e nada os prepararia para essa descoberta. Ryu diz que, como não podia fazer nada a respeito de qualquer forma, decidiu ir embora. Ela passou a informação para os superiores e voltou para dar uma festa. Enquanto isso, Rudo ainda está emburrado quando o líder da equipe de apoio chega para conversar com ele. Ele se apresenta como Gris e diz a Rudo que ele se saiu muito bem no dia anterior. Rudo acha que não fez nada, mas Gris o lembra que ele protegeu outro apoiador de uma besta imunda. Rudo diz que, mesmo tendo conseguido fazer aquilo, não conseguiu usar seus poderes direito depois, e precisou ser resgatado por Gris e Ryu. Ele se sente frustrado porque, até mesmo na esfera, perdia o controle o tempo todo, e Richo tinha que resolver a bagunça depois. Rudo sente que é um fracasso total, que nunca corresponde às expectativas de ninguém, mas então Gris o agradece de repente, interrompendo completamente seu raciocínio. Ele diz que a maioria novatos acham que os apoiadores são perdedores sem poder de verdade, mas Rudo era diferente. Gris então fala sobre Follow, o cara que Rudo salvou. Ele se juntou aos limpadores para virar um combatente, mas como não tem o equipamento essencial no momento, está trabalhando como apoiador enquanto guarda um objeto, esperando que ele se torne sua arma um dia. Gris diz a Rudo que ele não deveria. Não se prenda demais em ficar mais forte ou em cumprir as expectativas dos outros. Ele pergunta a ele qual era a coisa que ele sempre quis, mesmo antes das coisas darem errado. Rudo começa a pensar profundamente sobre isso, e Gris diz a ele que, se ele conseguir encontrar a coisa que reacendeu o fogo dentro de sua alma, ele será capaz de encontrar seu caminho. Ele então dá um tapinha na cabeça de Rudo, dizendo para ele acreditar em si mesmo. Rudo se emociona com isso, mas justo nesse momento, o motorista aparece e se apoia nele, estragando o clima. Ele pergunta a Rudo por que ele não está comendo nada, e então Ryu e Zanka também chegam. Todos pedem para Rudo se juntar à festa porque ele é o centro da noite, e também porque a comida não vai durar nada com esse ritmo. Rudo se sente profundamente tocado ao ver que todos se importa com ele, e ele o segue. Enquanto todos comem, um cara de repente começa a tocar música e pega algumas latas de tinta. Ele começa a borrifar na parede, e o motor avisa para ficar de olho no tal do Gob, porque ele faz o que quer sem se importar com os outros. Enquanto Gob faz sua obra de arte na parede, todo mundo reclama, dizendo para ele esperar terminarem de comer, mas como dito antes, ele não liga nem um pouco. Enquanto isso, no térreo, a mãe Simu volta para sua mesa e já prevê que uma ligação vai chegar a qualquer momento. Ela atende o telefone no mesmo segundo que ele começa a tocar e recebe um pedido. Ela chama Zanka e uma equipe de apoiadores para atender a esse pedido, mas Zanka pergunta a ela o que Rudo está fazendo com o grupo, já que ele não foi oficialmente admitido. Os faxineiros.
Simu diz a ele que o pedido que receberam tem a ver com Rudo. Ela explica que o pedido é de um mercador que foi atacado por uma besta imunda enquanto atravessava uma área poluída. Ele escapou com vida, mas sua valiosa carga foi roubada, e agora ele quer que eles derrotem a besta imunda e recuperem a carga. É aí que a ajuda de Rudo é necessária, porque a carga é uma esferita viva. A notícia choca a todos, e Simu diz que é extremamente raro ver duas esferitas vivas na superfície ao mesmo tempo, o que indica que algo estranho está acontecendo, e ela quer que Rudo dê uma olhada pessoalmente. Rudo começa a ponderar a situação, e Gris o aconselha a controlar suas emoções antes de decidir. Rudo sabe que não pode usar seus poderes adequadamente, e isso pode torná-lo um fardo para a equipe, mas ele ainda quer ver a outra esferita, pois pode lhe dar uma pista para retornar à superfície. Ele decide ir junto, e Zanka não está nada contente com isso, mas Simu sabe exatamente como fazê-lo concordar com tudo. Ela diz que essa missão era originalmente para Jin, mas ele está ocupado com outro pedido no momento, e ele disse que confia em Zanka para fazer. Isso é o suficiente para convencer o número 1 em Jin. Um super fã, e ele lidera seu grupo com bom humor pela área poluída. No caminho, Rudo pergunta a Gris se ele não carrega uma arma, e ele responde que tem uma faca, mas confia mais nas próprias mãos. Um dos apoiadores conta a Rudo que Gris na verdade tem um amuleto que ele reza bastante também, e ele fica envergonhado por seu segredo ter sido descoberto. No fim, ele decide mostrar o amuleto para Rudo, dizendo que não é nada demais, mas que lhe dá algo para se agarrar. Foi quando eles notaram um cara esquisito parado atrás deles. A garota, que tem certeza de seus pronomes, afirma ser a mercadora que os contratou para essa missão. Rudo de repente começa a fazer perguntas sobre Esfera, e a mercadora responde que estava transportando suas malas quando ela me esbarrei sem querer com uma esferita desacordada. Fiquei preocupada com ela, então a carreguei embora, mas então a besta do lixo atacou e sequestrou a esferita. Rudo confronta o mercador para saber se ele pretende vender a esferita, e ele nega a acusação, dizendo que não tem intenção de fazer isso, e que está apenas muito curiosa sobre esferitas. Zenka achou essa história uma bobagem. De lixo como aquele para onde eles estão indo. Bestas de lixo são conhecidas por atacar humanos à vista, e não costumam sequestrá-los por diversão. Ele acha que há algo de estranho, mas decide lidar com isso quando a hora chegar. O mercador então os leva ao prédio onde a besta de lixo fugiu após sequestrar a esfera. Zenka avisa a todos para ficarem atentos, pois a besta pode atacá-los de qualquer direção, mas ao entrarem no prédio, encontram-no vazio, além de alguém do outro lado. O mercador insiste que é a esferita e começa a empurrar Rudo em direção a ela, e os outros limpadores também são levados consigo. Ao chegarem perto o suficiente, Rudo percebe que não é uma pessoa, mas uma boneca vestida como uma esferita, mas já é tarde demais quando o mercador se joga para trás, pedindo para que se apressassem. No instante seguinte, o chão sob os pés de Rudo se transforma em lama. E todo o grupo desaba para o andar de baixo. Eles se perguntam o que aconteceu e o mercador pergunta se estão todos bem. Eles dizem que sim e perguntam que lugar é aquele e onde está a esferite. O mercador solta uma risada estranha e aponta para Rudo, dizendo que ele é a esferite, antes de se transformar em lama e derreter. Naquele instante, eles ouvem duas vozes chamando a quem deu a esferite, e então um par de luzes roxas começa a se aproximar deles. Escuridão. Zanka entende tudo agora, especialmente por causa das luzes elétricas roxas. Ele sabe que as pessoas que as instalaram são os saqueadores, e nem se incomodam em esconder que planejam roubar Rudo dos limpadores. Rudo está confuso com esse novo grupo de esquisitos, e Gris diz a ele que são bandidos desse mundo. Mas o que os torna perigosos é o fato de eles também são todos generosos. Ele imediatamente ordena que sua equipe encontre uma rota de fuga, enquanto ele e os outros protegem Rudo. Pede a Zanka para lidar com os dois invasores sozinho, e embora hesitante, ele sabe que não há outra alternativa. Os apoiadores fogem na direção oposta, e Gris diz a Rudo para segui-los. Rudo diz que conseguiria lidar com um bando de bandidos. Ele se vangloria, mas Gris o adverte para não subestimar os invasores, principalmente quando eles desconhecem seus poderes. Por outro lado, Zanka provoca os invasores, dizendo que sempre soube que eles viriam atrás de Rudo, mas nunca imaginou que os encontrariam tão rápido. Ele pergunta se eles pretendem vendê-lo, porque uma esferita viva poderia dar a eles dinheiro suficiente para se aposentar no luxo. Os invasores caem na gargalhada. Eles afirmam que não têm planos de vender Rudo. Pelo contrário, estão genuinamente curiosos sobre Esfera, e conversar com o esferita é a melhor forma de obter conhecimento.
Querem saber muita coisa, especialmente como ele atravessou a barreira sem morrer. Zanca também está curioso sobre essa questão da barreira agora, mas decide lidar com os invasores rapidamente. Ele diz que, já que eles arquitetaram tudo isso, ele não precisa se preocupar com uma aberração qualquer. A invasora responde que ele ainda tem que se preocupar com os bonecos de barro que ela pode criar quando quiser. E Zanca diz que consegue lidar com oponentes fracos como esses de olhos vendados. Ele de repente ativa seu cajado e começa a destruir os bonecos de barro, mas o invasor se esconde entre os manequins e o ataca pelas costas. Zanca mal consegue. Ele reage ao ataque a tempo, mas é arremessado contra um pilar. O homem se recolhe novamente dentro de uma boneca de barro, e a invasora diz a Zanca que, como os limpadores só lutam com aberrações, eles não sabem lidar com humanos. Ela diz a ele que este será o último jogo de achar o verdadeiro que ele jamais jogará, e ele se prepara para lutar com todas as suas forças. Ele continua derrubando os bonecos de barro, mas o invasor masculino consegue acertá-lo consistentemente nas costas. Zanca está encurralado agora, e ao tentar correr em direção à invasora para derrotá-la, seus pés escorregam na poça de lama que ela havia criado de antemão. Ela diz a ele que ele é o único lutador do grupo capaz de enfrentá-la, e uma vez que ele caia, o restante do grupo estará perdido. Desamparada. Ela diz que ele será derrotado em breve, mas então Zanca de repente grita com ela, dizendo para começar um podcast se quer tanto tagarelar. Ele diz que antes, achou que ela estava controlando os bonecos de lama com sua pá, e o cara estava usando o seu, bem, sabe, para causar dano. No entanto, depois de observar a luta por um tempo, ele percebeu que sua primeira impressão estava errada. Ele diz que o cara só está o provocando, e seu trunfo parece ser suas raquetes de neve, que o deixam andar com facilidade em terreno firme. Ele diz que agora faz sentido como ele consegue se mover tão bem, mesmo com a terra coberta de lama, e provoca os dois invasores, chamando-os de um casal do céu. Isso o irrita na hora, e ela manda ele calar a boca, o que ele obviamente faz. Ele diz que talvez não tenha experiência em brigar, mas conhece seu ponto vital muito melhor. Ele diz que é por isso que consegue fazer coisas que eles não conseguem, e a garota o ataca de repente. Zanca bate seu cajado com força no chão, liberando uma onda sônica que percorre todo o lugar. Ele sente as mudanças nas vibrações enquanto a onda sonora passa pelos bonecos de barro. E quando ele chega à parte em que o invasor masculino está escondido, ele o avista na hora. Em seguida, ele avança a toda velocidade em direção a ele, derrubando com um único golpe antes de acertar a invasora também. Ao perder a consciência, suas bonecas de barro se desfazem instantaneamente, e Zanca diz que eram só uns novatos. No entanto, o líder dos invasores surge repentinamente atrás dele, afirmando que ele deveria lutar com alguém mais forte se não estiver satisfeito. Por outro lado, Rudo e os outros continuam correndo, tente encontrar a saída. Rudo começa a se preocupar porque não consegue mais ouvir os sons de uma luta, quando de repente esbarra em Gris, que já encontrou uma saída. Ele envia alguns dos apoiadores para o andar de cima para que possam contatar o quartel-general e pedir reforços. Depois disso, ele decide voltar e verificar como Zanca está. Quando, de repente, ele ouve alguém correndo em direção a eles. Gris pensa que é Zanca, que terminou sua luta, mas para sua surpresa, o líder os saqueadores aparecem ali. E então, o saqueador começa a encarar Rudo, comparando seus traços com a descrição que obteve do bandido que sequestrou antes. De repente, ele salta para a parede atrás de Rudo e se agarra a ela como Homem-Aranha, dizendo que finalmente encontrou o responsável pela esfera. No momento em que Gris e os outros percebem que o homem à frente deles é um saqueador, ele esmaga a parede com suas garras, bloqueando a saída. O arrombador aparece e Gris o avisa que, se ele machucar Rudo, se tornará inimigo de todos os limpadores. Ele então pergunta sobre Zanca, mas o arrombador começa a falar sobre como se atrasou para chegar aqui por ter um senso de direção péssimo. Quando finalmente chegou, os outros já haviam sido derrotados, e ele não gostou disso, porque achou um desperdício do tempo de todos. Ele então se aproxima de Rudo, ignorando completamente Gris e suas perguntas sobre Zanca. Diz a Rudo que há alguém que realmente quer falar com ele, então ele deveria ir com os saqueadores por enquanto. Rudo fica em estado de alerta quando o saqueador de repente agarra sua máscara e a puxa, dizendo que ele não precisa dela porque não há feras imundas por perto. Rudo pergunta o que aconteceu com o faxineiro com cajado, e o saqueador diz que ele teve uma atitude péssima, então ele resolveu lidar com ele. No entanto, como ele era forte, não o matou, apenas o derrubou, mas talvez ele não goste muito do veneno. O predador então usa sua habilidade para despertar o poder de seus anéis, transformando-os em garras metálicas.
Ele diz a Rudo para ir com ele pacificamente e ninguém se machucará, mas justo na hora Gris e seus seguidores o atacam. O Raider desvia facilmente do ataque deles e então executa um chute de cabeça para longe. Ele sente que Follow tem potencial para se tornar um provedor, mas Gris não tem nada parecido, então não é necessário. Gris, no entanto, se levanta e diz ao Raider que protegerá sua equipe a todo custo, não importa quem ele tenha que enfrentar. O Raider percebe que ele é um apoiador e diz a ele que pessoas fracas como ele não têm valor e não conseguem proteger nada. Rudo começa a se preocupar com Gris e pede para ele recuar, porque a luta seria perigosa demais para ele, mas Gris não responde. Em vez disso, é o Raider quem diz a Rudo que seu amigo fraco e inútil já está morto. Suas garras perfuraram o coração de Gris e ele as empurra ainda mais fundo até saírem do outro lado. Rudo só consegue fitar a cena em horror enquanto o amuleto da sorte de Gris voa pelos ares, e sua mente fica completamente em branco. A cena parece ter uma estranha semelhança com a morte de Ricto, e Rudo instintivamente alcança o pingente que evoca as memórias da infância. Um dia, Ricto o encontrou batendo a cabeça na parede e imediatamente correu para impedi-lo. Perguntou o que diabos ele estava fazendo, e Rudo respondeu, com o olhar perdido, que Ricto havia dito para ele parar de machucar os outros, mas nunca disse nada sobre não machucar a si mesmo. Ricto ficou ainda mais preocupado com isso, pois pensava que Rudo havia se acalmado depois que a dor em suas mãos diminuiu. Ele perguntou o motivo de sua agitação e Rudo respondeu que não havia nenhum. Apenas uma raiva inexplicável o consumia, sem que soubesse a causa, mas Ricto já sabia o que estava acontecendo. Ele percebeu que Rudo sentia que seus pais o abandonaram, o que gerava um sentimento de inutilidade em seu coração, e isso alimentava essa raiva. Ricto disse a ele que precisava de um propósito na vida para superar aquela sensação, ou pelo menos coisas que ele gostasse. Então, ele cuidou de Rudo e o levou para experimentar coisas diferentes, de livros a jogos à culinária, mas nada realmente o cativou. No entanto, quando Ricto estava prestes a desistir, Rudo viu um homem jogando lixo fora e sua curiosidade despertou. Ele abriu o portão que dava para a cidade principal e tirou uma máscara do saco de lixo. Ricto seguiu, preocupado, mas Rudo de repente começou a chorar, pois se identificava com o lixo. Ricto perguntou como ele estava se sentindo naquele momento. E Rudo respondeu que a máscara estava só um pouco quebrada, e não devia ser jogada fora. Ele chorava que era injusto descartá-la quando ainda tinha tanta vida, e que queria consertá-la. Ricto percebeu que aquilo ia além de uma simples projeção dos problemas de Rudo, e que ele podia realmente enxergar o valor das coisas que os outros descartavam. Voltando ao presente, o pingente se transforma em um instrumento vital nas mãos de Rudo, e o invasor fica chocado com isso. Gris, que de alguma forma ainda está vivo, percebe a verdade sobre os poderes de Rudo agora. Ele diz que Rudo não transforma as coisas em instrumentos vitais, mas sim traz à tona o potencial inexplorado delas. Com isso, Rudo desperta o potencial do pingente, transformando-o em uma entidade sentiente e perturbadora. Arma. O invasor fica genuinamente impressionado com isso, e começa a babar ao perguntar a Rudo o que seu equipamento essencial faz. Por outro lado, Follow coloca Gris em uma posição mais confortável, mas ele ainda está em estado crítico. Rudo agradece a Gris por mostrar o caminho para fora de sua depressão, e diz que sem a ajuda dele, ele ainda estaria preso. No entanto, agora ele sabe o que precisa fazer, e vai começar dando um enquadro naquele invasor, provando que ele estava errado em tudo o que disse. O invasor gostou da atitude dele, e finalmente se apresenta como Jaber, dizendo que adora nada mais do que lutadores determinados e pessoas generosas. Ele então ataca Rudo, e os dois se envolvem em uma batalha intensa. Por outro lado, Gris continua perdendo sangue, e Follow está preocupado com ele. Gris o tranquiliza, dizendo que ele ficará bem. Em seguida, começa a pensar em Rudo, e comenta que não conseguiu usar seus poderes direito da última vez por causa de tantas emoções que nublavam seu verdadeiro objetivo. Mas dessa vez, eles não precisam se preocupar com isso. Enquanto isso, Rudo está totalmente na defensiva, forçando Jaber a atacá-lo e recuar sempre que não encontra brecha. Ele tenta provocar Rudo para que ataque, mas apenas o desafia a atacar se tiver coragem. Jaber o aconselha a ser mais animado e aproveitar a luta enquanto avança novamente, mas Rudo apenas desvia do ataque. Jaber ataca de novo, e mais uma vez, Rudo desvia com facilidade. Logo, Rudo percebe que seus ataques nem sequer conseguem acertá-lo, e explica que a razão é por causa do pingente de Gris. Gris rezou ao amuleto para que todos retornassem sãos e salvos de suas missões, e isso torna um instrumento vital focado na defesa.
Jaber entende que ele aumenta a taxa de esquiva garantida, mas diz a Rudo que não consegue revidar com esse instrumento essencial. Rudo diz que não há necessidade disso, deixando o invasor confuso. Ele explica que desviou de tudo sem sequer se mover, e foi Jaber. Quem não para de se mover, só para poder prever para onde vai se deslocar em seguida. Jaber não se importa muito com seus latidos, e ele avança contra Rudo novamente. No entanto, desta vez, Rudo usa outra habilidade de sua arma que altera a trajetória de Jaber um pouco, mas isso é suficiente para tirá-lo completamente do jogo. Rudo diz que não pode usar o talismã para atacar, mas pode usar seus punhos, e então... Rudo atinge Jaber com um soco forte no rosto. Jaber se mostra um saco cheio de alegria e dor, e fica aliviado que Rudo finalmente o atacou. Ele reclama que é injusto o jogo estar manipulado contra ele, mas Rudo não sente culpa em usar seu ponto fraco para socá-lo depois de desequilibrá-lo. Jaber decide mudar de tática e ataca Rudo pelas costas, mas o amuleto ainda. Ele perde o ritmo, dando a Rudo a chance de desferir um golpe devastador em seu abdômen. Jaber muda seu estilo de luta novamente, destruindo o ambiente para criar uma nuvem de poeira que bloqueia a visão de Rudo. Rudo está em estado de alerta máximo, e de repente, um tijolo voa em sua direção. Ele desvia graças ao poder do amuleto, mas então Jaber derruba um pilar e lança mais tijolos para ele. Rudo desvia de todos, e justamente nesse momento, Jaber o ataca por um ponto cego. Felizmente, o amuleto estava pronto para isso, e ele o impede de se mover novamente, permitindo que Rudo jogue no chão. Rudo se levanta e decide liberar toda a sua velocidade, mas mesmo isso não é o suficiente para derrotar Rudo, que desbloqueou o Ultra Instinto graças ao amuleto, e pode derrubar Jaber sempre que se aproxima. Ele realmente encheu a porrada nele e o forçou a usar a parede para se apoiar, mas Jaber começou a rir porque não levava uma surra decente há um bom tempo. Então, ele disse a Rudo que era bom que ele tivesse aproveitado atacá-lo, porque não conseguiria mais. Nesse momento, Jaber percebeu que o amuleto detectava qualquer ataque com intenção hostil e os desviava, mantendo Rudo a salvo. Mas quando ele mandou os escombros em direção a ele pela fumaça, ele descobriu que o amuleto não reagiu de forma alguma. Rudo não entendeu o motivo e começou a reclamar na hora, e então Jaber disse a ele que sua garra direita tem uma neurotoxina poderosa. Ele de repente se cravou com a garra, e Rudo ficou ainda mais confuso com suas intenções. Jaber disse a ele que agora ele perderia a consciência e depois sairia por aí causando caos, e ele tinha certeza. Aquele amuleto de Rudo não vai contar como intenção hostil. Ele pede para ele desviar e então adormece gradualmente. Rudo só pode observá-lo com desgosto e choque, mas Jaber de repente acorda e, fiel às suas palavras, começa a atacar aleatoriamente. Jaber entra em modo de fúria ao se levantar, ainda inconsciente, e solta um uivo ensurdecedor. Rudo só consegue observá-lo em choque enquanto Jaber de repente dispara em sua direção, girando rapidamente e destruindo tudo em seu caminho. Rudo desvia do ataque de alguma forma e não entende como Jaber pode ser tão forte mesmo nesse estado. De repente, ele percebe que Follow e Gris não estão longe. De onde estavam, e se Jaber se virasse para eles, ambos morreriam. Então, Rudo corre na direção oposta para atrair Jaber, e sua aposta dá certo. O Jaber, em fúria, ataca-o, e Rudo tenta usar o poder dos talismãs para detê-lo. No entanto, não acontece como ele planejou, e ele precisa bloquear o ataque sozinho antes de arremessar o furioso para longe com um golpe de judô. Apesar de quebrar-o com a cabeça no chão de concreto, Jaber continua tão insano quanto antes, e Rudo acredita que experiência em combate e determinação podem levar as pessoas a fazerem o impensável. No entanto, uma ideia diferente surge de repente em sua mente, e ele pensa que Jaber pode ser um masoquista. Ele se lembra da época em que era espancado por valentões no planeta, mas não revidava porque Ricto mandou que ele não fizesse. Os garotos perguntaram se ele era um masoquista, mas na época ele não sabia o que significava, então voltou para casa e perguntou para Ricto. Agora que sabe que masoquistas são os psicopatas que sentem prazer com a dor, ele acha que, se Jaber for um deles, não sabe como pará-lo. De qualquer forma, Jaber avança nele com fúria cega e Rudo só consegue tentar desviar dos ataques. Ele continua recuando enquanto tenta bloquear e desviar dos ataques, mas Jaber é forte demais para ele. Consegue furar suas defesas, mas no momento em que suas garras estão prestes a acertá-lo, o cajado de Zanca surge e o imobiliza no chão. Rudo reconhece o cajado, e nesse instante, Zanca aparece, lutando para se levantar, mas determinado a se vingar daquele canalha. Eles foram embora sem sequer derrotá-lo de vez. Rudo pergunta se ele está sequer em condições de lutar, mas Zanca o avisa para não subestimá-lo.
Ele então percebe o instrumento essencial que Rudo está usando e comenta que parece finalmente ter pegado jeito. Rudo responde que não está ajudando nada, porque não consegue bloquear os ataques de Jabber em seu estado de fúria. Zanca entende que o instrumento vital reage apenas à intenção hostil e Rudo se surpreende por ele já ter percebido isso. Zanca diz a ele que, enquanto ele lutava para chegar aqui, viu lutar de longe e decidiu analisar seu estilo de luta, pois isso ajudaria a ensiná-lo mais tarde. Zanca diz que, já que Rudo não consegue lutar com seu instrumento vital e sua mobilidade limitada, por causa do veneno, eles não têm como derrotar Jabber. No entanto, ele tem uma ideia e pede para Rudo permitir que ele o ataque apenas uma vez. Rudo fica chocado com a sugestão, mas Zanca explica que, como ele não consegue se mover bem, o instrumento vital de Rudo pode detectar sua intenção hostil e movê-lo para o lugar onde ele quer estar. Assim, ele conseguiria alcançar Jabber e derrotá-lo porque Rudo não tem como atacá-lo de qualquer forma. Rudo pergunta o que acontece se seu instrumento vital não for acionado e Zanca diz para ele encarar e levar o impacto nesse caso. Naquele momento, Jabber acorda e ambos se preparam para enfrentá-lo. Ele avança contra eles, cortando o pilar onde estavam, mas ambos se salvam. Zanca diz a Rudo para capturar as garras, mesmo que isso prejudique. Isso o deixará completamente paralisado. Ele está furioso com isso e decide atacar Rudo para extravasar sua frustração. Felizmente, o amuleto funciona exatamente como ele esperava e o transporta diretamente para Jabber, arremessando o canalha para longe. Zanca fica impressionado com isso, mas Rudo fica furioso com ele. Como o amuleto desviou o ataque, significa que Zanca o atacou com intenção hostil. Mas ele insiste que foi apenas um pequeno teste. Em seguida, ele volta para Rudo, dizendo que podem trabalhar com essa equipe. Ele se posiciona para golpeá-lo novamente e, ao mesmo tempo, Jabber se levanta. Ele corre em direção a eles e então Zanca ataca Rudo, cuja habilidade o arremessa para frente. Ele se aproxima novamente de Jabber e desferindo um golpe devastador. Zanca se surpreende com o talismã. Pode ser controlado tão bem por Rudo e ele consegue mandá-lo para bem longe. Em seguida, ele o ataca novamente e Rudo o envia em direção a Jabber mais uma vez. Graças ao controle de Rudo, Zanca o atinge com uma sequência de golpes devastadora que o faz recobrar os sentidos. Ao ver Zanca à sua frente, Jabber se anima um pouco, mas o que ele sente em seguida é o cajado de Zanca acertando sua cabeça. Nocautear ele de vez, dessa vez. Zanca aterrissa em pé após aquilo, cambaleia até o chão. Ele pensa que venceram a luta e Rudo também relaxa um pouco, fazendo com que o amuleto se desative. De repente, ele se desfaz em pó, desmoronando como se Thanos o tivesse desintegrado e Rudo entra em pânico. Ele tenta salvar o amuleto, já que pertence a Gris, mas não consegue fazer nada além de vendo-o desaparecer. Ele começa a ter um ataque de pânico e Zanca se pergunta se o amuleto foi destruído por causa da habilidade de Rudo ou se há algo mais em jogo. Rudo, no entanto, se culpa e repentinamente tem um colapso mental que se torna físico ao cair no chão, debatendo-se como um peixe fora d'água. Zanca vê as marcas de garras em suas costas e percebe que ele levou um golpe de Jabber sem que algum dos dois percebesse. Foi quando ele notou Jabber se cutucando com a garra esquerda e, de repente, ele se levantou por completo, como se nada tivesse acontecido. Olhou ao redor e disse que devia ter feito um ótimo trabalho enquanto estava desacordado, antes de seguir em direção a Rudo. Zanca pediu para ele parar, perguntando como diabos ele conseguia se mover apesar de ter levado tanto dano, e Jabber parou para divagar sobre seus habilidades. Ele diz que sua garra esquerda tem um analgésico poderoso que alivia sua dor e ele consegue funcionar normalmente de novo. Em seguida, ele diz que o veneno da sua garra direita provavelmente fará efeito em Zanca por uns 30 minutos, então ele decide dar outra dose para garantir que ele não atrapalhe. Zanca está indefeso enquanto Jabber o apunhala, deixando-se debatendo no chão. Ele então vai até Rudo, que ainda está tendo convulsões, e o levanta para levá-lo para a base. Zanca nem consegue gritar com ele dessa vez e só pode assistir Rudo sendo levado em silêncio. Enquanto isso, Jabber está satisfeito por ter cumprido sua missão e nem se importa com seus dois companheiros de equipe que estão caídos e desacordados no prédio. Rudo ainda está consciente, mesmo sem conseguir se mover. E ele se culpa por colocar a vida de todos em risco. Naquele instante, Jabber salta do buraco no chão que seu companheiro de equipe fez, mas em vez de estar dentro de um prédio, descobre que está do lado de fora. Ele pensa que não deveria ser possível, já que se lembrava claramente do mapa, mas então vê Ryu ali, esperando por ele. Injin está com ela também, e Jabber descobre isso quando é atingido no
Ele golpeia a parede com força, usando seu guarda-chuva como arma. Milagrosamente, ele permanece consciente e percebe que Injin está acompanhado por outros capangas sinistros. Descobre-se que os apoiadores que escaparam antes pediram reforços, e Injin e outros conseguiram chegar a tempo. Uma apoiadora está preocupada que Gris e os demais possam estar mortos, mas Injin a tranquiliza, garantindo que estão vivos. Ele é forte e não vai morrer tão fácil. Pede para ela montar um grupo e salvá-los, e enquanto isso, Jabber começa a gritar que eles parecem muito poderosos e que ele não está em condições de lutar contra eles. A simples ideia de como ele é impotente o excita, e Injin fica chocado ao saber que Rudo está lutando contra esse safado masoquista o tempo todo. Ryu comenta que ele está melhor do que ela esperava. E os outros faxineiros sentem pena dele, dizendo que ele parece bem pior do que pensavam. O grandalhão fica furioso e diz que é imperdoável alguém ter tentado machucar um dos seus companheiros, mas o outro manda calar a boca porque ele está irritando. Depois disso, Injin diz a Jabber que vão prendê-lo e interrogá-lo. Ele pergunta se ele realmente pensou que ele pudesse dar um jeito nos faxineiros e depois voltar para o buraco de onde veio. Jabber fica ainda mais animado com isso e pergunta se vão trancá-lo para sempre numa prisão, onde ele terá que bolar um plano para escapar sozinho. Ele se levanta dizendo que sabe que vai perder, mas tem ordens para trazer Rudo de volta e não vai voltar com o rosto na latinha. Ele se arriscará até o fracasso, mesmo que morra tentando. Ele reativa suas armas, mas quando está prestes a avançar, alguém o abraça por trás e pede para ele parar. Jabber reconhece a pessoa humilde como uma de seus companheiros e pede para ela o deixar em paz, pois ainda tem uma missão a cumprir. Ela diz a ele que o tempo acabou e que não podem fazer nada, porque a equipe de limpeza chegou. Jabber continua irredutível em relação a finalizar sua missão, então a garota diz a ele que o chefe estava com um sorriso enorme no rosto. Jabber para abruptamente ao ouvir isso e a garota aperta o aperto em torno dele para mantê-lo sob controle. No fim das contas, ele decide ouvi-la e voltar para casa, e ao se afastar, o portal místico de bueiro na parede atrás dele se torna visível. Jabber conta para todos que ele precisa ir agora e pede que avisem Rudo que ele deve estar desacordado por causa do veneno. No entanto, Rudo ainda está lúcido e usa toda sua força para se levantar e pedir que Jabber pare, porque a luta não acabou. Jabber fica impressionado com sua persistência e Rudo diz que ele vai cobrar o que ele fez com Gris e com os outros. Jabber fica satisfeito em ouve isso e diz que vão lutar outra hora, mas então percebe suas luvas e o design único nelas. Comemora animado que o chefe ficaria feliz em saber que Rudo também conseguiu algo da linha especial, e então entra no portal logo atrás do Lolei. Assim que ele fecha a tampa do bueiro, o portal some e todos se surpreendem. Mais tarde, Zanga e os outros estão resgatado do prédio e o veneno sai do corpo de Rudo também. Ele corre imediatamente para Gris e descobre que ele ainda está vivo, apesar da grande perda de sangue. Rudo pede desculpas a ele por ter destruído seu amuleto e Gris diz que realmente se importava com ele. Rudo está prestes a se afogar em culpa, mas então Gris diz que, se o amuleto ajudou, foi para o melhor. Com isso, os últimos fragmentos do amuleto se dissipam e Rudo não sabe bem o que sente. Logo, todos retornam para a sede do especialista em limpeza e Rudo se senta. Silêncio sozinho. Jin aparece e pergunta por que ele está agindo como um garoto deprimido quando deveria estar feliz por finalmente ter aprendido a usar seu instrumento essencial. Rudo explode e diz que não conseguiu salvar Gris antes e não pode estar feliz com isso. Ele diz que falhou em proteger Rito tanto na esfera quanto na superfície. Falhou em proteger o cara que salvou a vida dele. Ele sente que é um fracassado, não importa o que faça, e Jin diz a ele que Gris sabia no que estava se metendo. Ele sempre está preparado para riscos. Então, ele pede para Rudo ir com ele para que possam prestar as últimas homenagens a Gris, que surpreendentemente ainda está vivo. Rudo não consegue acreditar no que vê quando Gris está sentado, firme, agradecendo por antes, e Jin finalmente percebe que estava deprimido por achar que Gris havia morrido. Ele começa a bagunçar o cabelo de Rudo e uma enfermeira também decide entrar na brincadeira por diversão. Rudo fica envergonhado, mas pergunta a Gris como ele pode estar vivo, tendo levado um veneno direto ao coração. Gris diz a ele que é tudo graças à equipe médica dos faxineiros, e especialmente, a jovem médica chamada Aishia, que é a única capaz de curar entre eles. Aishia, no entanto, é bastante tímida e tem problemas de autoestima, então precisa de afirmações constantes de Gris para acreditar nele. Depois disso, Gris se vira para seguir quem o manteve vivo quando ele estava perdendo sangue e acaba caindo de joelhos.
Por fim, ele se volta para Rudo e agradece por ter parado Jabber junto com Zenka. Ele também diz para ele não se preocupar com o amuleto, porque se ajudou a salvar algumas vidas, cumpriu bem o seu papel. Rudo acredita nele dessa vez e diz a Gris que está muito feliz em vê-lo vivo. Nisso, Jinjin comenta que agora eles precisam se preocupar com os saqueadores os provocando, além das feras do lixo, mas felizmente conseguiram algumas informações com eles. Naquele momento, um faxineiro alto e moreno aparece falando sobre a fronteira que Jabber mencionou, e Rudo pergunta a Jin quem é esse cara novo. Rin responde que é o chefe, e Rudo entra em pânico porque não estava preparado para encontrá-lo. O chefe cumprimenta Rudo e se apresenta como Corvus. Ele diz que, a princípio, ia rejeitar Rudo ao saber que ele queria se juntar a eles apenas para obter informações sobre como alcançar a esfera. No entanto, como já arriscou a vida para proteger os limpadores, agora é um deles. Corvus não vê problema em oficializar a contratação dele como faxineiro. Em seguida, Corvus chama Rudo para seu escritório para entregar o uniforme e saber mais sobre a fronteira. Ele explica que a fronteira separa a superfície da esfera e que qualquer um que tente atravessá-la morre. No entanto, existem exceções à regra. Corvus começa a narrar a história de uma mulher que vive em uma terra de ninguém, a mais próxima da fronteira. Era uma vez, um cara se perdeu ali e conheceu a mulher. Ele perguntou por que ela vivia num lugar tão isolado e ela respondeu que estava observando as pessoas caírem de cima. A mulher contou que havia gente que ia e voltava da fronteira sem morrer. Esse é o único indício que eles têm por enquanto. Rudo percebe que, se encontrar alguém que a mulher viu cruzar a fronteira, talvez consiga voltar para casa. Corvus o avisa que será uma jornada perigosa, mas Rudo não se importa, pois precisa voltar para casa a todo custo. No entanto, ele está ansioso demais e logo começa a se precipitar para a terra de ninguém. Follow tenta impedi-lo, mas não tem força suficiente para deter Rudo. Felizmente, Endin chega e o faz parar, dizendo que não pode ir para a terra de ninguém com tanta pressa e planejamento superficial. Ele diz que é uma boa coisa que Rudo consiga usar suas habilidades sob comando agora, mas eles ainda não sabem sobre seus limites e fraquezas. Rudo pede para ele ir junto, mas Endin se recusa, porque não é tão louco para se aventurar sozinho em território desconhecido de novo. Rudo sabe que ele está blefando, já que Endin foi sozinho quando o encontrou. De qualquer forma, Endin diz a ele que chegará o dia em que eles irão para o território perigoso. Mas, por enquanto, eles deveriam focar em treinar Rudo, pesquisar sobre as feras de lixo e também descobrir mais informações sobre os saqueadores. Falando nos saqueadores, Rudo pergunta a Endin como ladrões como eles podem ser provedores. Endin responde que ser uma boa pessoa e cuidar dos objetos não são a mesma coisa. As pessoas que sabem cuidar bem de seus objetos e despertar seus poderes se tornam provedores, mesmo que sejam sujeitos desprezíveis. Ele acrescenta que existem pessoas que detestam aqueles que ajudam, de qualquer tipo, porque, sob a ótica de alguém comum, qualquer um que seja excessivamente apegado a um único objeto parecerá estranho. Depois disso, o sistema avisa Rudo para descansar hoje, pois ele tem tido muita ação ininterrupta ultimamente. Rudo obedece e tenta relaxar no quarto, mas com o tal ocupando 90% do cérebro dele, ele nem consegue se acalmar. Ele começa a pensar se deveria sair sorrateiramente para procurar algo valioso no lixo, quando, de repente, Ryo destrói a porta ao arrombar, pois não pretendia deixá-lo em paz. Ele decide dar a Rudo um tour do quartel-general deles, e diz que o lugar tem muito mais coisas do que Esfera. Ryo fica curiosa sobre Esfera e pergunta o que ele fez lá em cima. Rudo conta a ela sua rotina normal de catar lixo e levar bronca, e então Ryo pergunta sobre a comida na esfera. Rudo responde que havia coisas como pão e sopa, mas quando ela pergunta sobre doces, ele fica emburrado porque só as pessoas ricas podem pagar por eles. Ryo diz a ele que eles têm doces aqui e Rudo não acredita até ver. Ele sente que encontrou o último pedaço ao ver um prato cheio de doces, e Jin o avisa que doces são mais viciantes que drogas, então ele deve tomar cuidado ao comê-los. Ele então explica que, por causa da poluição na superfície, eles não conseguem cultivar muitos alimentos, mas existe um grupo chamado Vinders que reúne especialistas em culinária. São eles que preparam e vendem esses doces, e os doces não são exatamente raros na superfície por causa deles. Bem, Rudo pega um pedaço com mãos trêmulas, e no momento em que prova doces pela primeira vez, sente como se tivesse alcançado a iluminação. Ele começa a devorar os doces como se estivesse louco, e Jin pensa que eles têm um viciado em açúcar em potencial entre eles. Naquele momento, um cara esquisito com chupeta aparece e começa a encarar ele, e Rudo se pergunta se ele também está atrás dos doces.
Ele não quer dividir nada, mas mesmo assim se força a passar um doce para o sujeito estranho, que simplesmente o arranca da mão e revira os olhos. Rudo não se importa muito com ele e continua comendo doces até ter uma reação estranha e virar um balão, o que assusta Zanca. De qualquer forma, depois que Rudo digere os doces e volta ao normal, é hora de começar seu treinamento, mas ele não consegue liberar o poder da faca que está segurando. Ryu e Jin caçoam dele, perguntando se ele esqueceu como acessar seu poder depois de estar chapado. Doces, mas Zanca está pensando com clareza agora. Ele sente que, já que Rudo gosta de consertar coisas quebradas, ele precisa de algum objeto danificado para ativar seus poderes. Ele junta rapidamente algumas coisas do lixão e pergunta a Rudo se algo ali parece certo. Rudo pega de imediato um pedaço triangular quebrado e usa seu poder para transformá-lo em uma arma. Todo mundo está impressionado com a dedução de Zanca, e ele se sente lisonjeado quando Jin o elogia. Ele então pede a Rudo para tentar despertar outros objetos ao mesmo tempo, e ele consegue transformar mais 2 itens em armas. No entanto, de repente ele tem um sangramento nasal forte e desmaia, e Jin comenta que já tinha visto isso no dia em que se conheceram. Ele diz que talvez a qualidade de suas luvas seja tão intensa que seu corpo não aguenta. Rudo pergunta o que determina a qualidade de um objeto e Jin explica que quanto mais tempo algo é cuidado, mais forte e de melhor qualidade ele se torna. Objetos de alta qualidade são mais poderosos, mas também exigem mais. Zanca concorda e acha que, se Rudo cuidasse das luvas desde criança, elas certamente seriam de alta qualidade. No entanto, ele também se pergunta se isso tem a ver com a série que Jaber mencionou. Enquanto isso, Rudo se pergunta por que as armas que ele ativa viram pó no final. Ele diz que os objetos estão ótimos no momento e se pergunta se existe um limite de tempo. No entanto, Ryu tem outra teoria. Ela sugere que os objetos podem desaparecer porque cumpriram seu propósito. Ela diz que o poder de Rudo é consertar e trazer à tona o potencial máximo de coisas que outras pessoas descartaram. Ao fazer isso, ele dá aos objetos a chance de cumprir seu propósito e, quando terminam, desaparecem. Zanca também concorda com a ideia, dizendo que o amuleto de Gris só sumiu depois que a batalha acabou e Rudo se sentiu seguro. Rudo Mecânico também gosta dessa teoria e diz a Rudo que ele não destruiu o amuleto nem nenhum outro item que usou. Em vez disso, ele quer que Rudo veja como dar uma última chance aos objetos descartados e quebrados. Morrer em grande estilo. Rudo finalmente percebe que seu poder não é sobre destruir, mas sobre dar a cada coisa a chance de brilhar. Nesse momento, Ryu pergunta sobre a história da série que Jaber mencionou e Rudo começa a se perguntar se existem outros objetos como suas luvas. Rudo então pergunta se suas luvas têm um nome e se atrapalha ao ouvir a pergunta. Ryu diz a ele que quando você ama algo, dá um nome a ele. As tesouras dela se chamam Ripper. O guarda-chuva de Jin é chamado de Ombraquer e Zanca chama seu cajado de assistente adorável. Rudo se surpreende ao ouvir tudo isso, e então Jin o incentiva a criar um bom nome para suas luvas em breve. Mais tarde naquela noite, Rudo está lavando suas luvas, e ao sair do banheiro, ele, chocado ao ver Ryu deitado na cama, Ruto fica completamente atônito com isso e pergunta o que ela está fazendo ali. Ryu responde que o quarto dela é logo acima, então ela ouviu os gemidos e resmungos dele. Ela se preocupou e usou as janelas para entrar no quarto. Ruto entende a situação agora e Ryu pergunta se ele estava sentindo dor por causa dos ferimentos nas mãos. Aquela aparência é realmente horrível. Ele imediatamente esconde as mãos dela e diz que elas doem bem menos quando ele usa suas luvas, mas precisa lavá-las de vez em quando. Ryu pergunta de onde vêm os ferimentos, porque parecem até piores que queimaduras. Ruto diz que precisa perguntar aos pais dele sobre isso, e Ryu entende o que ela quer dizer. Ela diz que os pais entregam a eles muitas coisas, sendo o trauma o principal item da lista. No dia seguinte, o motorista leva Ruto para ver o chefe, que diz que, como ainda há tempo para preparar a máscara completa, o motorista deve terminar o restante dos preparativos. Ruto fica confuso com isso e o motorista explica que máscara completa se refere à máscara que todos os faxineiros são obrigados a usar ao entrar na terra de ninguém. Ele tira sua máscara para mostrar a Ruto e então diz que eles têm um artista. Entre aqueles que fazem essas máscaras, tem um sujeito meio excêntrico, com Tadilek, que não consegue trabalhar se alguém sequer mencionar o prazo perto dele. No momento, ele está fazendo a máscara do Ruto e parece que vai demorar. O Corvus diz que, enquanto isso, eles vão terminar os preparativos lançando um feitiço no Ruto. Isso só o deixa mais confuso, então a recepcionista, que é como uma mãe, explica que há muitas incertezas nas áreas de lixo e para garantir que os faxineiros tenham sorte o suficiente para evitá-las.
Eles pedem para outro artista desenhar um encantamento protetor neles. O chefe o liberou para pintar o que quisesse, então ele às vezes pinta perto da sede, mas ultimamente parece estar ocupado em outra cidade. O motorista disse que vai para a cidade das telas para encontrar o pintor e está levando uma equipe inteira. Com ele, o grupo inclui Zanka e Ryu, além de Gris e Follow, junto com algumas pessoas da equipe da Engine. Ele apresenta cada um para Ruto, dizendo que normalmente eles levam 5 apoiadores, mas como a Terra de Ninguém é mais perigosa, vão levar apenas 3 apoiadores de elite e aumentar o número de colaboradores. É nesse momento que o grandalhão chamado Delman aparece. E Ruto se sente intimidado com sua presença. Delman de repente começa a gritar no rosto de Ruto, dizendo que ouviu toda a sua história e está furioso com a discriminação entre humanos no meio. Ele afirma gostar de pessoas apaixonadas como ele e tenta recrutá-lo para o grupo, mas, nesse exato momento, sua parceira Tansy aparece e o interrompe. Ele diz que, já que o motor recrutaram Ruto para a facção deles, não deveriam tentar sequestrá-lo. Foi nesse momento que Andy entrou na briga e pediu para Delman fazer um dos seus discursos apaixonados característicos. Enquanto Delman rende os dentes, Zanka tampa os ouvidos a tempo, antes que o gigante comece um discurso sobre como eles nunca desistirão, apesar dos desafios que enfrentam. Sua paixão é contagiante, depois de um momento de confusão. Até Ruto se junta aos outros que gritam. Mas, assim que entram no carro para chegar à vila da campanha, todos ficam em silêncio. Logo, o destino aparece e Ruto fica hipnotizado ao vê-lo, pois parece um projeto de arte mesmo de longe. Ao chegarem ao portão da cidade, Ruto percebe que todas as paredes estão cobertas de grafites, mas ele está mais curioso em relação à estrutura em forma de cúpula. Tansy. Ele diz a ele que a maioria das cidades tem uma espécie de cúpula para as proteger do lixo que cai do espaço, porque isso é suficiente para matar pessoas. Ruto sente-se mal com isso, mas Tansy diz para ele não se sentir culpado, porque a culpa é das pessoas que jogam o lixo. Ao mesmo tempo, 2 homens no portão tentam entrar na cidade, mas descobrem que não conseguem, mesmo com o portão aberto. Eles continuam batendo em uma barreira invisível, até que Jin e seu grupo passam, entrando pelo portão como de costume. Os 2 ali presentes se surpreendem com isso, assim como Ruto, mas Jin o instrui a simplesmente atravessar o portão, pois se ele não tiver más intenções, o portão não o impedirá. Ruto entra imediatamente no portão, percebendo que os 2 ali, que estão ficando presos, são uma espécie de capangas. De qualquer forma, ao entrarem na cidade, Ruto encontra ainda mais pichações e latas de tinta vazias. Espalhou por todo lugar. Jin conta a ele que muitas pessoas na superfície gostam de pintar, mas a maioria não respeita a arte delas. Existem rumores de que a cidade das telas foi criada para que artistas pudessem pintar onde quisessem. Ruto pergunta se eles estão ali para observar essas pinturas e Jin diz que eles estão ali para encontrar o doador que pode lançar feitiços de proteção em qualquer coisa usando sua arte. Ruto parece confuso, então Jin lhe dá um exemplo. Ele diz que, se o doador quiser proteger uma muralha de um ataque, pode canalizar suas emoções para seu instrumento vital e convertê-las em magia, atraindo-as para a muralha. Em seguida, ele explica que as 2 pessoas lá fora não conseguiram entrar na cidade porque o doador pintou um encantamento que impede a entrada de pessoas com más intenções. A cidade. Ruto diz que seus poderes parecem bem loucos e Jin comenta que seu instrumento vital é bem raro. Ele tenta explicar que o doador na verdade herdou o instrumento vital de alguém quando uma criança correndo esbarra nele e cai no chão. Ele tenta ajudar a levantar a criança, mas ela começa a chorar e foge. Jin fica atônito com isso e Ryu começa a provocá-lo, fazendo a criança chorar. Foi nesse momento que o prefeito da cidade também chegou, e Jin ficou feliz em vê-lo. Ele diz que estão ali para visitar um amigo, Gobi, porque tem um trabalho para ele. Pergunta onde ele está trabalhando agora, mas o prefeito, com um semblante abatido, informa que Gobi faleceu esta manhã. O prefeito então leva todos para a casa de Gobi, dizendo que ele morreu por poluição do corpo. Ele não estava satisfeito em pintar na cidade, ele foi para as áreas poluídas para pintar também. O prefeito tem certeza de que Gobi frequentemente esquecia sua máscara enquanto pintava e, como resultado, o ar letal destruiu seu corpo por dentro. Jin está arrasado com essa notícia e, ao prestar suas homenagens, Rudo se lembra de ter visto Gobi pintando um muro na sede. Jin falava muito bem dele naquela época, dizendo que era um cara que nunca se distraía do que queria fazer. Rudo está abalado enquanto tenta processar a morte de Gobi, mas Tansy pede para ele não se desesperar muito, porque muita gente na superfície morre por conta da poluição do corpo.
O prefeito diz que Gob já havia decidido seu sucessor antes de morrer e é o garoto chamado Humlin, aquele que o Jin esbarrou mais cedo. Ele fala sobre como os conjuradores são escolhidos pelo antigo portador do pincel e se transformam imediatamente em doadores ao recebê-lo. No entanto, ele sente que a responsabilidade é grande demais para o jovem Humlin, já que o conjurador é como representante da cidade deles. Rudo fica chocado ao saber disso, mas segue e Tansi diz a ele que passar adiante um instrumento essencial é algo muito raro, mas faz sentido, já que o poder desse instrumento já foi despertado e quem o recebe só precisa ter o potencial de ser um doador. O prefeito então diz que Humlin e Gob eram como irmãos, então eles precisam dar um tempo para as crianças se recuperarem da perda. Ele diz a Indin que ele e seus amigos faxineiros terão um atraso por causa disso, mas Indin diz que não precisam apressar nada em uma situação tão delicada. A situação. O prefeito de repente começa a chorar, dizendo que Gob pintou com alegria demais no coração e que não consegue acreditar que ele se foi. Indin entende perfeitamente seus sentimentos, pois costumava sentir o mesmo sempre que via Gob pintando com um sorriso enorme no rosto. Decide que eles voltarão mais tarde, quando as coisas estiverem mais tranquilas, mas antes de ir, pede a Humlin para cuidar de si mesma. Contudo, ela, de repente, levanta e declara que a hora de ficar de cara amarrada acabou. Isso pega todo mundo de surpresa e Humlin agarra o pincel das mãos do prefeito, correndo para fora. Todos a seguem e a encontram em um telhado, com latas de tinta. Ela diz que, embora esteja triste com a morte de Gob, sabe que ele não vai aproveitar a vida após a morte se a vir com todo mundo chorando por ele. É por isso que ela quer se despedir dele da maneira que ele mais gostaria, celebrando a vida e a arte. Ela imediatamente pega o pincel, ampliando e desenhando um círculo mágico no chão que transforma as latas de tinta em lançadores de fogos de artifício. Ao dispararem fogos de artifício coloridos no céu, todos na cidade se sentem inspirados e correm para criar arte. Humlin fica feliz em ver isso, porque é o que Gob gostaria e Rudo observa, cheio de admiração. Logo depois, Humlin pinta sua mais recente obra de arte no rosto de Rudo e ela se sente muito orgulhosa disso. Ela já o maquiou de palhaço e Rudo não está nada feliz com isso, mas Humlin não consegue parar de rir ao ver a cara dele. Enquanto Rudo a repreende, Injin conversa com o prefeito, dizendo que agora eles sabem os critérios exatos que os conjuradores usam para escolher seu sucessor. O prefeito concorda, afirmando que Humlin é tão imprevisível quanto Deus. Injin pergunta a ele quantos conjuradores já estiveram ali, e o prefeito responde que Humlin provavelmente é a sexta. Os conjuradores deixam sua história registrada apenas através de sua arte. Enquanto isso, Humlin se apresenta a Rudo e pergunta o que ele quer que ela desenhe e onde. Ela começa a falar sobre seu poder e como ele não funciona bem se ela não obtiver permissão para desenhar em um lugar. Injin recorda que era a mesma coisa com Deus, e pergunta ao prefeito se todos os conjuradores herdam o mesmo poder. O prefeito responde que eles recebem poderes semelhantes, mas às vezes há diferenças. Humlin pensa que o instrumento vital lhes dá os mesmos poderes, e a diferença surge por causa da personalidade do conjurador, mas Humlin diz a ele que ele está enganado. Ela acredita que seus poderes acabam sendo parecidos porque todos são os malucos que gostam de se divertir no campo de batalha. Ela diz que desenham balões e flores em cenas de combate tensas porque gostam de uma mensagem de liberdade e poder em suas obras de arte. Ela acredita que esse é o fator decisivo sempre que um conjurador escolhe seu sucessor, mas Injin não entende quase nada do que ela diz. Ele conclui que os conjuradores têm o mesmo poder porque pensam da mesma forma, mas Humlin discorda disso também. Ela diz que eles têm maneiras diferentes de pensar e desenham coisas diferentes, o que só aumenta a confusão de Injin. Ele tenta entender exatamente o que Humlin quer dizer, mas o prefeito interrompe, dizendo que ele só vai enlouquecer se tentar discutir com um artista ou com qualquer um que não entenda do assunto. De qualquer forma, Rudo pede para Humlin desenhar algo em suas costas que o proteja de um golpe forte. Humlin se prepara para o trabalho e transforma seu pincel em uma máquina de tatuagem para tornar sua arte permanente. O prefeito e o delegado estão chocados com isso, porque no início pensaram que Humlin apenas encontrou uma tatuadora jogada em algum lugar. Mas parece que ela consegue transformar o pincel em qualquer ferramenta que atenda suas necessidades no momento. No fim, eles a impedem de tatuar o feitiço no corpo de Rudo, mas Humlin diz que, se ela usasse tinta à base de água, a tatuagem sumiria depois do primeiro banho de Rudo. No entanto, ela logo tem outra ideia, tão travessa quanto uma tatuagem, e pede permissão a Rudo para lançar um feitiço em seu corpo sem revelar qual ferramenta usará.
De qualquer forma, Humlin desenha um feitiço não só em Rudo, mas em todo o grupo, e com isso, eles decidem voltar para a missão. Humlin está realmente exausta depois de lançar feitiços em 9 pessoas de uma vez, mas ainda acompanha o grupo até o portão. No portão, Injin e outros avistam os 2 perdedores de antes, e ficam furiosos ao ver a varinha na mão de Humlin. Eles perguntam ao prefeito como ele pôde deixar uma pirralha como ela herdar o cargo de conjuradora, e dizem que seriam mais indicados para se tornarem a próxima conjuradora. Um deles se gaba de ter vencido uma famosa competição de arte para provar seu valor, e que poderia se tornar um conjurador melhor do que essa criança mimada. O prefeito de repente começa a gritar com eles e os silencia na hora. Diz que cartazes como aquele só pensam em fama, e nem sabem o que significa ser um conjurador. Ordena que vão embora imediatamente porque ninguém em Cidade Tela quer ver suas caras feias. Os caras engolem o orgulho diante do prefeito furioso e voltam para o local de onde vieram. Injin comenta que o prefeito continua assustador quando está bravo, e pede para ele se acalmar. Longe do portão, porque isso não faz bem à pressão dele. Com isso, todos entram no carro, e Rudo agradece a Humlin por rabiscar nele. Ela ri com superioridade e diz que também vai aparecer para se divertir na sede em breve. Injin os leva embora com isso, e Rudo percebe que estão voltando para a base. Injin confirma, dizendo que, antes de chegarem ao local, ele precisa pegar sua máscara facial. Ele vai se dar bem. Rudo não entende do que ele está falando até estar em um depósito cheio de coisas incríveis. Ele começa a babar ao ver dispositivos intactos no prédio, e Injin o avisa para escolher com calma os itens que lhe agradam, pois não há nenhum monstro da sucata por perto. Rudo se empolga e mergulha na pilha de lixo, procurando as melhores coisas para consertar e reaproveitar. Injin apenas sorri ao ver o quão obcecado Rudo está por lixo, mas nenhum dos dois percebe que a pequena TV no topo da pilha está funcionando, exibindo a imagem de um homem usando luvas semelhantes às de Rudo. De qualquer forma, Rudo e os outros chegam à sede logo depois, e são recebidos por um sujeito estranho gritando que está tudo pronto. Rudo nem sabe quem esse cara é, ou sobre o que ele está falando. E antes que alguém consiga explicar qualquer coisa para ele, a recepcionista, que é como uma mãe, comenta que ouviu falar de um monte de gente sumindo. Mas antes mesmo que ela possa expressar seus pêsames, o cara maluco a interrompe e diz a Rudo que a máscara dele está pronta. Nesse momento, Injin apresenta o cara chamado August a Rudo, dizendo que ele cuida dos equipamentos deles, e que, por ser artista, também tem umas ideias soltas. August então começa a elogiar sua última obra, dizendo que ela é realmente perfeita. Rudo comenta que nunca tinha conhecido Rudo antes, mas pegou suas medidas enquanto ele dormia, e depois soube de tudo sobre sua personalidade com Injin e outros. Rudo fica chocado ao ouvir que August invadiu seu quarto e tirou suas medidas, e o cara maluco diz que teve sorte que Rudo não tinha trancado o quarto. Ryo também comenta que Rudo quase não dorme, então já é um feito raro o August flagrá-lo adormecido. Naquele instante, a enfermeira tímida de antes corre em direção a August e pede para ele se acalmar, dizendo que ele a está deixando constrangida na frente de todos. Ele nem leva a irmã mais nova a sério, e Rudo não consegue acreditar como esses dois esquisitos tão diferentes podem ser irmãos. De qualquer forma, eles se preparam para sair para a missão com aquilo, e assim que saem do prédio, Injin pede para Rudo tirar o colar por um minuto. Rudo obedece, e então, de repente, todos os membros do grupo furam e cortam os dedos para tirar um pouco de sangue e marcar o colar com ele. Rudo fica confuso com esse ritual estranho e macabro, mas Injin explica que os colares são um dispositivo de comunicação que permite que eles conversem com outros limpadores que compartilharam sangue. Rudo pergunta se é por causa disso que todo mundo no chão usa gargantilhas, e Ryo confirma, dizendo que funciona como um telefone. Ela diz que trocar sangue passa uma vibe de lealdade total, então ela curte a ideia, e Rudo coloca a gargantilha de volta. Ele se pergunta que tipo de tecnologia ela usa, e então pensa que talvez seja mais um poder dos doadores. Assim que ele emerge de seus pensamentos, percebe que todos o encaram de forma ameaçadora, avisando que também precisarão coletar seu sangue. Rudo fica aterrorizado. Com o ritual de troca de sangue finalizado, o grupo finalmente entra no carro e segue para terras baldias em busca da mulher que sabe sobre a barreira. Rudo trouxe consigo todo tipo de lixo que encontrou em um depósito anterior, e Injin diz. Ele acha que a maior parte não vai nem ser usada, já que terão que atravessar a terra de ninguém, e ele não consegue carregar tudo. No entanto, Rudo insiste que é tudo para ter como alternativa, e eles nunca sabem qual ferramenta pode ser útil. Mesmo assim, eles chegam ao deserto vermelho chamado Penta, que é uma das 5 terras de ninguém deste mundo. Tansi é o primeiro a descer para a areia vermelha, e ao examiná-la, descobre que não é areia, mas ferrugem.
Naquele momento, ele avista uma criatura do lixo se movendo em direção a eles em alta velocidade, e os outros membros do grupo também a notam. Injin decide deixar Rudo cuidar da criatura do lixo como sua primeira caçada após se juntar aos limpadores. Rudo imediatamente desliza pelas encostas arenosas com sua nova máscara facial. A luta começa, e a apoiadora feminina começa a fazer anotações sobre as criaturas do lixo que enfrentam. Rudo decide lutar contra 3 criaturas lixo do tipo escorpião ao mesmo tempo, cortando-as com suas tesouras gigantes. Uma parte do corpo de um escorpião rola para longe, atingindo outra criatura lixo à distância, que pensa que Zanka foi o responsável por causa de sua posição. A criatura lixo ataca e o empurra para trás, e Zanka apenas se concentra em desviar até encontrar a oportunidade perfeita para revidar. Ele então ataca a mandíbula da criatura com seu cajado, liberando sua verdadeira habilidade de disparar estacas à frente, perfurando a cabeça do monstro e matando-o instantaneamente. No entanto, ele não pode relaxar ainda, pois mais monstros o cercam, mas justo quando ele está prestes a enfrentá-los, Inji mergulha em sua direção com seu golpe especial que elimina todas as criaturas insignificantes, exceto uma. Rudo decide enfrentá-la sozinho, e ele avança em direção ao monstro, sacando um. Ele usa o teclado para lutar. O poder dele desperta o potencial oculto do teclado, e o faz à distância. A mulher no deserto percebe. De volta ao campo de batalha, Rudo se torna o guerreiro do teclado, tudo que os ativistas do Twitter acham que são. Ele digita como minha avó de 90 anos, mas assim que aperta Enter, as teclas começam a flutuar e sobem no ar antes de atingir a aberração de escorpião como balas, escrevendo. A palavra se desfaz em pó antes de virar cinzas. Todos os monstros são derrotados com isso, e Injin começa a examinar o lixo escondido sob as areias vermelhas. Enquanto isso, Gris começa a repreender o outro apoiador por estar anotando tudo enquanto todos lutavam. Ele diz a ela que poderia ser perigoso se sua total atenção não estivesse em sobreviver, mas a garota diz que esqueceria tudo se esperasse a batalha acabar. Enquanto isso, Rudo tenta tirar a areia e a sujeira da máscara quando vislumbra uma mulher entre as nuvens de poeira. No entanto, antes mesmo que ele possa dar um passo em direção a ela, Delma e Tansy o encontram. Rudo cai no chão, assustado com a voz alta de Delma, que diz que não conseguiu assistir a sua primeira luta por causa da areia. Rudo pensa que, pelo menos, está sendo útil agora, mas então, de repente, Delman para de falar e começa a fitar algo bem à frente. Rudo também se vira e fica chocado ao ver uma garota caminhando alegremente em direção a eles. Delman e Tansy ficam em alerta ao ver a garota, que não está vestida adequadamente para aquele ambiente hostil, e dizem que nem perceberam a presença dela. Delman e os demais se aproximam e Jin se pergunta se ela é a mulher das histórias que viu pessoas chegarem da esfera e retornarem. Zonka diz que é cedo demais para eles encontrarem a mulher, e Jin insiste que deveriam tentar conversar com ela e pedir informações pelo menos. No entanto, Ryo é mais direta e pergunta à garota se ela já viu pessoas vindo da esfera ou tentando voltar. A garota confirma e Ryo diz a todos que encontraram a pessoa que procuravam. Em seguida, comenta que estão bloqueados desta vez, e então a garota chamada Amo de repente começa tossindo. Ela pede para que todos vão para a casa dela para que possam conversar em paz, porque o ar aqui não faz bem à saúde deles. Ryo começa a desconfiar dela e pergunta a Jin se ela deveria ir sozinha e falar com a garota, mas ele decide que todos deveriam ir. Ele sente que, mesmo que a garota esteja tramando algo, eles podem resolver na conversa, e se ela realmente se mostrar perigosa, será melhor se todos estiverem presentes para enfrentá-la. No entanto, o plano dele fracassa feio, e quando eles chegam à casa do Almo, cheia de bichos de pelúcia e bonecas sinistras, Jin vomita e desmaia. Rudo é o único consciente agora, e enquanto ele tenta entender o que está acontecendo, Almo sorri maliciosamente para ele. Mas é aí que o vídeo termina. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Valeu por assistir, e nos vemos na próxima.